Muito bem, sistemáticos e sistemáticas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós com mais um Sistema Solar e obrigado a todos aí que estão com a gente nessa nossa nova temporada 2023. Obrigado a Léo Sui que faz esse programa acontecer. Obrigado a Blue 3 Investimentos que está aqui também com o Sistema Solar e obrigado a ele que foi meu chefe durante 6 anos, meu primeiro e grande emprego da vida, mudou minha vida de uma bela maneira. Zico Góes, chefão da MTV da época de ouro. Aqui estamos nós. Zico, obrigado. Obrigado a você pelo convite. Zico, muita resenha. Essa conversa estava prometida, né? Há um tempo, né? Já. Eu estava tentando ali, a gente parou um pouquinho com o programa, voltamos. Mas eu queria até começar falando como que a gente se reconectou para você estar aqui. Outro dia eu fui gravar um produto / projeto novo, muito legal, principalmente pelos dias da gravação, como foi, porque é um reencontro muito legal. Mas lá estava você junto com o Cazé, reunindo pessoas e promovendo conversas sobre a história da MTV. O que é esse projeto? Em que pé está? Vamos começar daí, depois a gente volta um pouquinho. Vamos embora. Foi ali mesmo que a gente se reencontrou recentemente. Esse ano faz 10 anos que aquele canal MTV Brasil, 10 anos, do qual a gente participou, acabou, né? Acabou no dia 30 de setembro de 2013. Vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos agora em setembro. Precisamos fazer uma festa, então. Exatamente, fazer uma festa, VMB. fechar lá a Padaria Real com uma pizzada. Maravilhoso. E eu já estava um pouquinho com uma coceirinha na mão de querer entrar no mundo maravilhoso do podcast ou das audioséries também. Eu tenho planos de fazer ficção em áudio e tal. E para testar um pouco e botar essa vontade em prática, eu comecei a pensar, puta, a coisa mais fácil para eu fazer agora talvez seja justamente para celebrar ou rememorar essa data de 10 anos do final daquele canal, trazer de volta esse assunto nesse formato, que no caso é um videocast. Perfeito. Que é um formato atual, mas também ao mesmo tempo é um formato que sempre existiu, né? Na verdade eu estou fazendo um programa, eu chamo de programa. Perfeito. Eu sou da velha guarda, então eu chamo de programa. Não sei como chamar aqui, eu chamo de programa. Já gravamos 15, você e Luísa foram um dos primeiros. 30 pessoas vocês juntaram, então? No caso de Hermes e Renato foram 3, então 31 pessoas. Que legal. Não, teve mais um que teve 3 também. São 32 apresentadores / VJs / comediantes que estiveram na MTV. Tem muito mais pela frente ainda para gravar. E a gente gravou já essa quantidade. É o Cazé entrevistando sempre uma dupla, né? Como foi você e Luísa Micheletti aquele dia, que foi incrível. Foi. Por acaso é numa produtora também de um pessoal que trabalhou na MTV, a Opala. A Trama não foi lá? O estúdio Trama não foi lá? É um lugar que é ali na Alves Guimarães, aqui em São Paulo. Arquitetura linda. Que também é uma arquitetura linda, um lugar feito para estúdios de música. Então tem 3, se não me engano, são 3 estúdios que tem lá. A Trama já foi lá, né? Acho que no começo. E agora acho que estão 3 ou 4 produtoras ali de áudio e essa Opala que faz vídeo também. Que bom que o lugar também consegue se renovando, né? E sobrevivendo também. Totalmente, é um lugar muito bom, os estúdios incríveis. Cara. Não pode perder esses lugares. Não, esse lugar é incrível. Então, você sentiu isso? Houve um revival total, porque os produtores, quem está lá nos teclados, também é o pessoal da MTV. No roteiro também tem o Julinho Piccone. Exato. Na produção tem o Nego Lima, enfim, tem o André Weisman. Esse foi meu chefe na MTV. É verdade, André Weisman, total. Então tem uma galera brincando comigo dessa história. Eu não sei ainda muito o que eu vou fazer com isso. A minha vontade era testar essa brincadeira e ter tudo gravado de uma vez, para aproveitar logo a onda. E depois ver o que eu faço. Então eu estou, pouco a pouco, em contato com os players, né, com as plataformas. As plataformas, os streamings da vida. Para oferecer isso. Então ainda não tem um destino certo para isso. Mas, cara, tem ido todo mundo se amarra muito. Você sentiu isso e é emocionante. E eu ainda encontrei a gravação anterior, então eu encontrei o Edgar e o Massari. Exatamente, Edgar e o Massari estavam ali quando vocês chegaram. Então tem sido encontros muito emocionantes, enfim. Esse revival, se para a audiência é importante, né? Foi importante aquele canal, aquela etapa da MTV, que a MTV não acabou.
Se para mim foi importante, para os produtores, imagino para vocês que davam a cara. Se para a né, audiência foi importante, imaginem como isso foi importante para quem viveu Pra quem aquilo viveu. lá, né? E realmente ir lá e reencontrar essa galera só me dá um sentimento que é: por que a gente tá tanto tempo distante, assim? Por que a gente, né? Por quê? Porque realmente aquilo foi... E quando se encontra, parece que tem um subtítulo ali que ninguém precisa falar um pro outro, mas todo mundo sabe. Tipo corintiano encontrando corintiano, entendeu? É mais ou menos isso. Eu gosto, eu tenho essa imagem na cabeça também, porque... E você vai se lembrar também, porque você também estava mais até o final da MTV, daquele canal MTV Brasil. Brasil, aberto. Em 2013, um pouco já para celebrar, a gente celebrava o final, né? e fazíamos encontros, teve aquela festa clássica no final do prédio, tudo, mas tínhamos encontros mais informais ali na padaria mesmo. Perfeito. E naquele parquinho na frente, aquela praça na frente da Sabesp. Que era um lugar... A MTV, depois eu fui trabalhar na Record, na Barra Funda, que você não tem escape ali. Você não tem pra onde ir. Dar um respiro, tomar um café na padaria. Você não tem. Na MTV era muito especial. Aquilo que ainda juntava com a turma da ESPN também. Sim. Às vezes estavam trajando ali, ali gente que eu gostava muito também. Assim. Então essas reuniões de todos os funcionários de todos os tempos, na verdade, elas traziam essa sensação, porque pessoas que nunca tinham trabalhado juntas, são gerações diferentes, são 20 e tantos anos. Verdade. Então o pessoal que foi produtor, o mesmo VJ das épocas do começo, que encontrava o pessoal já do fim ou do meio. Já é amigo. Já é amigo, porque se reconhece, como você falou, pelo olhar. Você é do mesmo planeta que eu, né? Já ouvi falar muito de você. Isso, né? Então ficava todo mundo como se fosse uma grande comunidade. Eu acho que isso talvez tenha sido uma das coisas mais legais daquela nossa MTV, que é uma comunidade. E essa história, ela merece ser eternizada, assim, né? E para você eternizar uma história de um canal que acabou, que é algo raro também, não é? Os canais normalmente não acabam. Né? Não acabam. Então, assim, há uma responsabilidade pra gente, assim, de alguma maneira continuar deixando essa história viva, principalmente porque a gente não tem o canal Viva da MTV. Pois é. Isso você toca num ponto que acho que há uns 10 anos todo mundo, enfim, sofre. Quer decifrar como é que faz para preservar essa memória antes de mais nada, né? Foram 20 e tantos anos de MTV. A história da música brasileira está ali também, né? Música brasileira, enfim, acervo de música, de shows, primeira entrevista do Chorão, tudo tá lá, material bruto, material editado. Tudo existe ainda, esse acervo existe, ele só não está ainda sendo muito explorado ainda. Ele está digital ou ele está analógico? Então, eu tenho olhado um pouco para isso, né? Até onde eu sei, uma parte está digitalizada, algo como 10% do que havia ali. Os acústicos, evidentemente, estão digitalizados porque eles viravam DVD, então justo. Esses estão. Perfeito. O Valtinho Pascotto, grande Valtinho, um abraço pro Valtinho. Ele me conta algumas histórias que ele mesmo digitalizou algumas coisas da época, ele era o diretor de engenharia. Que tinha fitoteca lá, que era um lugar muito que a gente acessava muito. Essas coisas estão ainda em fitas, justamente, em fitas beta. Pertencem à Abril, a editora Abril, né? Pertence à Abril. Porque a MTV no Brasil era uma joint venture entre a editora Abril e a Viacom, que é a dona da marca MTV. Já hoje era, então, nessa época já era a Viacom. E aí hoje em dia é só Viacom, é isso? Não, hoje em dia a MTV, que hoje está no canal pago, é um canal da Viacom /Paramount. Né? Tá. Mas o material de vídeo, seus programas, perfeito, esses pertencem à Abril. A marca pertence à Paramount, Viacom e o acervo de vídeo. Pertence a Abril. O que foi produzido durante a Abril tá lá com da Abril. Tá lá com a Abril. Entendi. Então, e a Abril poderia explorar esse tipo de conteúdo? Eu acho que eles têm assim, essa cabeça de sim agora explorar esse conteúdo. É importante dizer que a Abril, que era aquela empresa que já não é mais a mesma porque ela foi comprada. Então são outras pessoas que não são da nossa época. Aquele prédio enorme, acho que nem existe já mais. Já não é mais o prédio da Abril. Então, mas sim, eu tenho notícias de que eles têm esse interesse de explorar de alguma maneira.
E eu já levantei a mão, então estou no começo da fila. Incrível. Para tentar, de alguma maneira, de cara, recuperar esse material, digitalizar aquilo que for importante digitalizar e ver o que dá para fazer com isso. O que eu sempre penso é que, assim, às vezes, quando o canal Viva, eles transmitem a série do Sandy... Me abaixa um pouquinho o meu, Léo. Quando eles passam Sandy Júnior no canal Viva, a série do Sandy Júnior, viraliza nas redes sociais, ou vira trending topics de Twitter, porque tá o Mion com o Paulinho Vilhena, com a Fernanda Paes Leme, com a Sandy, o Júnior. E a MTV tem muito isso. E quando a galera de hoje em dia vê o Márcio Garcia no MTV Sport naquela época, gente que hoje em dia é graúda, eles acompanham bastante. Nos primórdios, isso vai viralizar de um jeito, vai dar um auê, vai trazer um interesse pra tudo. Sabe, acho que há um potencial muito grande nesse arquivo. Essa é a minha visão sabe? Eu tenho certeza disso. E vai, mesmo esse videocast de que você participou, que eu ainda vou continuar, né, além dos 15 programas gravados, eu acho que muita gente vai descobrir pessoas que eu não sabia que o Márcio Garcia tinha começado na MTV. Não sabia que o Chay Suede tinha sido VJ da MTV. Ou que hoje em dia teu cabelo super grisalho, assim, Somos todos. Otaviano Costa foi um dos pioneiros da MTV. Total. Então, enfim... Isso é incrível. É incrível, porque eu acho que, além de tudo, não só os apresentadores como você, mas os produtores e diretores, hoje você vê esses talentos espalhados em vários outros canais e outras mídias e tudo mais. Em grandes programas. Em grandes programas, sendo diretores, sendo apresentadores, sendo editores, produtores. Então... No fundo, a MTV foi uma grande escola para todos nós. O Mion tá com o Geninho e o Iê. Então, que eram os produtores e diretores deles na época da MTV. Então, esse povo todo que se criou ali começou... Porque são profissionais muito... além de ser muito criativos, inteligentes e tudo, são muito multitarefa. 360, né? Porque você sabe como era o esquema lá na MTV. Cara, todo mundo tinha que fazer tudo, porque o recurso era pequeno, não tinha tanta grana. Então, o estagiário, ele... Um mês depois já estava dirigindo um programa, enfim. Não, mas o estagiário... Não, mas cara, tudo que o estagiário quer é não ser estagiário. O cara faziam com gosto, né? Faziam com gosto. Então, quantos desses, como o Julinho, como o Fepa... Hoje em dia tiram de letra esse tipo de trabalho porque passaram por todo esse processo. Exatamente. Eu fiz a faculdade de Rádio e TV, eu fiz 2 faculdades, eu brinco. Eu fiz primeiro a da Rádio e TV, na FAAP, e depois eu fiz a MTV, que era a valendo mesmo, assim, era uma faculdade. Olha, eu entrei lá em 2005 para fazer o Denadas, né? Sim. E eu era estagiário, puro estagiário. Eu atuava no Denadas. Então, estagiário que virava de cara um talento no ar. Que nunca tinha sido testado. Ou, enfim, mas vamos lá, vamos fazer. Aí eu acho que isso de vamos lá, vamos fazer, que era uma das características da MTV, isso a gente vê hoje, talvez, espalhado pela internet, no mundo maravilhoso agora do podcast e tudo mais. O YouTube, Mas né? você não vê um canal de televisão, vamos lá, vamos fazer mesmo assim, se não der certo, a gente no dia seguinte faz de novo. E você acha que seria possível hoje em dia um canal, ou isso aí virou realmente... É pro YouTube? Eu tenho essa... É polêmica essa questão, mas eu acho que... A MTV acabou na hora que tinha que acabar, como canal que se prestava aquilo que ela se prestava. Um único canal jovem, um canal em que você tem a informação musical antes de todo mundo e etc. Isso, evidentemente, com o mundo maravilhoso da internet e com o YouTube, que começou em 2005, começa a quebrar um pouco essa característica da MTV. De esperar para ver aquele conteúdo. Exatamente, ela passa a ser não necessária. Você não precisa esperar para ver o lançamento do clipe de não sei quem, quando você tem na internet muito antes. Que as pessoas esperavam, tá? Esperavam. Marcavam, tinha a chamada da estreia do clipe de não sei quem. Olha, semana que vem vai estrear, e na hora tal, no programa tal, e as pessoas esperavam, de fato. Isso acabou bem antes da MTV acabar. Sim. E aí, respondendo então a sua pergunta mais diretamente, eu acho que não tinha como sustentar um canal naquele modelo nos dias atuais. O mesmo naquela época já era difícil de sustentar. Imagina hoje. Mas hoje em dia a gente vê um pouco esse espírito em canais que viram grandes canais do YouTube, assim, tipo Porta dos Fundos. Exatamente. Podpah, o que virou a Podpah? Podpah hoje em dia é uma empresa enorme e tal.
Aí lá tem esse espírito da molecada trabalhando meio descompromissada, né? Eu acho que a internet, ela me perguntava assim, mas e aí, a MTV acabou, o que vai substituir a internet? A MTV. Na verdade, a MTV já está, esse espírito MTV já estava sendo espalhado pela internet, pelos canais do YouTube, pelos blogs e tudo Exato. mais, e videologs, etc e tal, que agora os influencers... Isso, enfim, no fundo, os reels. Você era um influencer Com certeza. e a gente não chamava você de influencer. Chamava de VJ. Chamava, né? ou de coisas piores. Isso é verdade. Mas os influenciadores daquela geração foram muitos VJs, assim, né? Tava muito nesse lugar, né? Totalmente. As referências das coisas, de O roupa. que as meninas estão usando, que roupa é essa, que música é essa, que não... Enfim, então, realmente, você e a geração de... Várias gerações de apresentadores e VJs que apareceram por ali eram esses proto-influenciadores. Isso. Que hoje em dia... talvez tenha influenciador demais hoje em dia. Com certeza. O que confunde um pouco, eu acho, que a cabeça das pessoas. Pra mim, a grande leitura aí é que a MTV era uma bagunça com chefes de núcleo, entendeu? Tipo assim, uma peneirada. E o YouTube, ele é uma bagunça sem chefes de núcleo. Por isso que você tem tanta gente cancelada hoje em dia, assim, eu acho, sabe, Zico? A pessoa começa a fazer muito sucesso na internet e fala o que... E acha que pode falar qualquer bobagem. E a Érica Brandão, por exemplo, me ajuda. A Érica me dava textos grandes pra eu resumir e aprender a falar rápido um texto grande. Assim, havia um ensinamento. Mauro Bedá, que sempre me deu. Sim, tinha você, uma orientação, Cris Lobo, tinha. Uma guidance, né? Enfim, uma orientação, um filtro, digamos, uma pegada, uma personalidade que a MTV não impunha, mas de alguma maneira você entendia o que era. Te ajudava a né? explorar, total. Eu vou por aqui e tal. E eu me lembro, e aí falando de música, da grande influência que a MTV exerceu, talvez exerça ainda, sobre a música, sobre o mercado musical e principalmente sobre o gosto musical. Uma pesquisa, acho que foi em 2012, já mais para o fim, talvez 2011, em que já tinha o YouTube, ou seja, já tinha muita música espalhada pela internet. Então, a audiência, já nessa época de internet, tinha tantos estímulos de músicas e clipes, independentemente da MTV, mas essa galera ainda identificava a MTV como um agregador. Então, tinha uma frase que saiu de uma pesquisa e o cara simplesmente falava: MTV, me diz o que eu tenho que gostar. Animal, era a Alexa. Então, enfim, música. Tem tanta música hoje disponível para mim, assim, num clicar de dedo, num apertar de botão, que eu não sei o que tem que gostar. Claro, a MTV fazia curadoria, né? Curadoria. Então te economizava tempo ali. É lógico, olha, gosta disso, não gosta disso. E a MTV tinha o seu gosto também. Ela não é que ela... Sim. Ela é uma TV jovem musical, mas não era para todo jovem, nem para todas as músicas. Se entrasse na MTV e falasse que Bob Dylan, esse porcaria aí, você era demitido no dia seguinte. Na hora. Tanto que foi uma brincadeira que o João Gordo fez com os meninos dos Los Hermanos, uma vez que ele recebeu ele num programa que era Gordon Nice. Isso, que era um iglu. Um iglu e tal, em que ele entrevistava músicos Gordon e tudo mais. Nice, maravilhoso. E por aí os músicos também gostavam de provocar o João. Eu acho que alguém do Los Hermanos na época falou alguma coisa, falou mal de Ramones ou falou que Ramones não era bom. O João simplesmente sai do meu programa agora. Tirou, mandou os caras ir embora ao vivo. Botou os caras pra correr na hora. Sai do meu programa. E eram os Los Hermanos, que eram meio perseguidos nessa época também, né? Briga com o Charlie Brown, aquela briga chorão, épica no aeroporto e tudo mais. Maravilhoso. E Zico, hoje em dia, com tantos streamings, o consumo de música mudou. Agora, e o consumo de programas? Ou seja, como os streamings vão explorar programas? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que assim como o consumo de música e a produção de música, por causa da internet, das facilidades de acesso, Spotify, e de produção, né? Mudou explodiu. tudo. Quer dizer, todo mundo nunca se consumiu tanta música como de alguns anos para cá, desde 2000 e alguma coisa. Que loucura. E também nunca se produziu tanta música. Sim. Eu acho que isso de alguma maneira vale... essa máxima talvez valha também para os programas, para os ditos programas que agora disponíveis nos streamings e tudo, porque também nunca se produziu tanto conteúdo audiovisual, nunca se produziram tantas séries,
nunca se produziram tantos programas realities e documentários e etc e tal. Mas o auditório tá morrendo nesse caminho, assim, de streaming, não tá? Então, eu sinto que isso pode ter um revival. Legal, também, tomara. Né? Porque tomara. Me parece que tá todo mundo ávido para consumir muito conteúdo, o tempo todo audiovisual. Então, antigamente, você ficava 2, 3 horas consumindo alguma coisa de televisão, a velha televisão. Hoje você fica 24 horas consumindo procurando audiovisual do tempo todo e tal, que é uma loucura, né? Enfim, isso tem a ver com a ansiedade, tem, o mal dos nossos tempos. O tanto de opção, né? Você não sabe nem o que assistir. Então tem tanta opção, tanta vontade de consumir, tanta vontade de maratonar uma série documental ou de ficção e tal, que os streamings e os outros canais pagos e abertos precisam o tempo todo de conteúdo o tempo todo, não pode parar. Novidade toda hora. O consumo é muito ávido. Então, eu acho que ainda tem espaço, inclusive, para os velhos programas de auditório ainda, porque isso não vai morrer tão cedo, eu acho. Mesmo no streaming, ou seja, isso parece um formato muito de televisão aberta, e a MTV Brasil, naquela nossa época, fez muitos programas de auditório. Auditorinho, é verdade, mas enfim. Covernation. Escola do Gordo, a Escolinha do Gordo. Sapo, enfim. Que eu acho que ainda é uma coisa que cabe, né? Que ainda cabe. Sendo uma boa ideia, né? Uma ideia criativa, como era o Covernation, por exemplo. Exato, que é uma ideia criativa, incrível. Assim. Eu acho que sim, eu acho que ainda cabe. Tanto que embora todo mundo... E aí você sabe, você trabalhou comigo também lá no programa que a gente fez na Fox, que é um reality, Escola para Maridos. Maravilhoso. O pobre Felipe ficou morando lá na Colômbia meses. Em Bogotá. Aliás, reassisti Narcos outro dia, me identifiquei pra caramba. Olha eu lá nas montanhas ali. Exatamente. Você teve sorote, essas coisas da altitude? Não. Ainda tentei ir lá na academia porque a altitude lá era muito, muito alta. Mas o programa também foi muito legal, foi uma ótima experiência. O programa foi também. legal, um belo formato da Fox na época. Mas enfim, falando disso, então eu fui trabalhar no streaming, quer dizer, já não era streaming na época a Fox, depois virou streaming com Fox Plus. Tudo isso mudou muito rápido, né, Zico? Nos últimos anos, muito, assim, né? Cara. Porque quando a gente fez Escola para Maridos, ainda era TV. Ainda era televisão, ainda Fox era canal, era pro canal de TV paga. Depois a Fox virou outra coisa. E aí veio a Disney e tal. E o negócio de fazer séries de ficção, que acabou virando, enfim, né, o coração do que é o streaming e tudo mais. Todo mundo quer ter uma série de ficção. Uma grande série, né? E eu, na época, tanto da Fox quanto da Disney, ainda recebia muito projeto de séries de ficção, porque todo mundo queria fazer série de ficção. Todo mundo quer fazer série de ficção. E eu falava, olha, o gargalo ele é muito apertado, não cabe tanta série de ficção. Nem nos streamings, não cabe tanto. Por que você não pensa num reality? Por que você não pensa num documentário? Por que você não pensa num programa, num velho e bom programa? Não esqueça que ainda tem espaço para programa. Né? Programa de natureza, programa de debate, programa de auditório, programa de namoro, programa disso, daquilo, de culinária. Total. Não é só série de ficção. Talvez seja mesmo algo que esteja aí adormecido e que as pessoas não estejam talvez olhando com tanto... Porque um reality de namoro, um programa de auditório de namoro é maravilhoso. É legal, é legal. Então, você se emociona, você torce, você fica puto. Quero o Beija-Sapo, quero o Rodrigo Faro lá com o Hoje Não Faro e tal. Exatamente. Então, eu acho que... e aí, se você olhar de novo para o cardápio disponível nos streamings, você vai encontrar, de novo, os realities, as séries de amor e tudo mais. O futebol, que era uma coisa que era só da TV aberta ou da TV que paga, é um rompimento grande da atualidade, né, Zico? Até trazendo um pouco a conversa para a atualidade. A Globo passando por uma grande transformação no setor de esportes, com muitas demissões e novas contratações, porque o monopólio se rompeu e hoje em dia você nem sabe onde vai ver o jogo do teu time amanhã. Exatamente. Porque cada streaming tem direito de um campeonato. Isso é um pouco chato para a audiência. Sim, com certeza. Você tem que assinar todos esses canais. Com certeza. Outro dia mesmo, eu tive que ver um jogo do meu time, eu sou botafoguense. Botafogo. Tá de volta, tá voltando. Put fire. E aí ontem tinha que ver no Amazon Prime, que está patrocinando o Botafogo, inclusive. Que tem o Kleber Machado agora narrando. Exatamente. E jogo da Copa do Brasil. Uma da Sul-Americana na Paramount. O do Campeonato Brasileiro é na Premiere.
E aí, Você falando isso, daqui a pouco os times vão fechar com o streaming, né? Ou você é um time exclusivo daquele streaming. Mas Pode acho ser um que bom tem caminho. um pouco isso, né? O Atlético Paranaense fechou Fechou com a TNT com na a época do TNT, Campeonato Brasileiro, e é acho verdade. que hoje fechou lá com o Casé. Com o Casemiro. Ah, maravilhoso. É. Então todos os jogos do Atlético Paranaense acho que tem que ser lá Fora no os Casé streamings, TV. ainda tem o Casé, né? Ainda tem o TV. Que é streaming tanto quanto, né? Porque, a rigor, o YouTube, que é o primeiro de todos, é o maior streamer Total. e streaming da vida. Perfeito, concordo. Né? Então, você tem que... E é gratuito, entre aspas. É gratuito. Entre aspas. No caso acho que do Casé, acho que paga uma merreca para poder acessar esses jogos do Atlético Paranaense. Mas alguma hora o teu time vai jogar lá no Atlético Paranaense. Isso, essa é a vantagem. E aí você Ele vai vai ver transmitir ali, um jogo pelo de menos todos um jogo os... você vai conseguir ver. Exato. E tem campeonato que Como é que foi a história da Copa do Mundo? Cederam, né, pro Casé. A gente Sim. teve esse debate, né? Tem grandes empresas que estão cedendo pro Flow Esporte Clube também. Não, eu cedo pra você, passa aí, porque eu quero a audiência, quero ativar minha marca e vai de graça mesmo aí, assim, né? É isso mesmo. Agora, os streamings, então, começam a transmitir conteúdos ao vivo, coisa que antigamente, um Netflix... Você acha que alguns não vão entrar? Tipo o Netflix. O Netflix não transmite nada ao vivo. Eu acho que depende da estratégia de cada um e de como eles querem se posicionar perante a sua audiência. Hoje, eu acho que ainda não existe totalmente uma maneira de você dizer, identificar rapidamente qual é realmente o coração e a personalidade de cada um dos streamings. Essa série aqui tem a cara da Netflix, essa aqui tem a cara da Amazon, aquele programa tem a cara da Globoplay, essa aí tem a cara da Star Plus, etc. e tal. Acho que ainda é difícil de você achar esse caminho. Talvez a Globo seja aquela que mais consiga isso, embora hoje ela tenha se transformado num player, comparado com Amazon, Netflix, Disney, etc. e tal, menor, eles próprios admitem isso. Mas talvez eles sejam os que estão melhor posicionados, porque eles já têm uma relação com a audiência, ou seja, eles já têm a audiência. O BBB é lá. O BBB é lá. Eles já têm, eles têm um acervo incrível. Total. Né? Pode botar as novelas lá disponíveis, né? E eles têm, de alguma maneira, uma identidade muito brasileira, coisa que eventualmente os outros streamings desses não conseguiram os ainda. Mais internacionais não tem ainda. A Globo sempre teve. É. Então talvez lá você... isso aqui é a cara da Globo. Talvez seja o único lugar em que você Verdade. consiga A Apple fazer tem isso, um pouquinho isso também, né? Também. Porque são menos conteúdo, né? Eles fazem bem pouco. Então, exatamente. Eu acho que aí a estratégia deles até porque talvez esse não seja o core business da... Lógico, vender computador, Globo, né? Então eles são muito assertivos. Olha, eu vou fazer poucas e boas. Ted Lasso. Exatamente. For All Mankind, que também é maravilhoso. Nossa, exatamente. cada série da Apple. Isso. E aí é legal porque eles mantêm esse padrão design, né? A Apple tem essa qualidade, né? E aí quando eles fazem série também eles têm uma qualidade muito grande. Acho que isso é importante ainda mesmo, até para nesse mundo pulverizado que a gente está. Quem conseguir, de alguma maneira, manter essa identidade, que no fundo é uma marca, né? O tal do valor da marca, Exato. O DNA da marca, Exato. Eu acho que acaba saindo na frente. É uma corrida, né? É difícil dizer quem está ganhando isso agora. A impressão que dá é que cada hora um tá, Exatamente, né? Assim, é isso mesmo. Cada hora um explode. E eu tava falando outro dia com o Léo também dos conteúdos coreanos da Netflix, que são... E agora tem uma série nova chamada Beef, Treta. Muito boa essa série, inclusive. É muito boa. Que é uma coisa. E assim. falando da Coreia do Sul, no caso. Coreia do Sul. Eu acho que é um país que conseguiu fazer aquilo que o Brasil ainda não consegue fazer. Que é usar esse soft power da cultura audiovisual, seja da música K-pop, seja dos filmes que já ganhou Oscar. Sim. E é falado em coreano. Como é que chama? O Parasita. Isso, Parasita. Ou séries... que teoricamente seria uma barreira enorme, né? O falado em coreano. Como é o português, Perfeito. Né? Não, português não viaja, porque ninguém fala português no Mas mundo, no só fim Brasil, a gente descobre que mais. isso é um pouco uma lenda. Então, é uma lenda, e porque acho que falta vontade política, falta organização também do mercado audiovisual, dos produtores para batalhar por isso. E os coreanos foram lá e fizeram. Claro que tem no caso da Coreia do Sul,
houve vontade política, é uma política de Estado, isso Perfeito. de transformar a cultura coreana em algo vendável no mundo todo, Que falta aqui. e fala coreano. E tá tudo certo. Então hoje não é só o audiovisual, a culinária coreana, Verdade, a música coreana. música coreana, Total, tem razão. as séries de ficção, séries de reality. Round Six, Round Physical Six, 100, que é um exato. reality de meio luta e gladiadores Exato, e tal. exato. Então E a agora Coreia é um lugar incrível, Um um polo país hoje em dia. bem menor do que o Brasil, mais rico, proporcionalmente mais avançado, e que teve esse pensamento de levar o seu soft power para o mundo todo. Essas séries, esses doramas, que nada mais é do que uma corruptela de drama, né? Dorama. Olha, Velha e boa novela. claro. Só que com uma abordagem que te deixa Porque como são menos capítulos também, né? curtos, Em né? De geral, 30 minutinhos. Capítulos mais curtos e uma duração também. Não embarriga novela. a série não Não embarriga. Você não tem que ficar enchendo linguiça, vários núcleos e não sei o que. É diferente da novela. E eu acho que eles acertam muito. Acho que acertam muito. E você acha que os argentinos caminham um pouco nesse lugar também? O que você acha dos conteúdos argentinos? Você gosta, assim? Então, em relação à Argentina, eu acho que eles são muito bons, e enfim, é incrível realmente você como representante também dos hermanos. Exato. Campeão mundial. Campeão Campeão mundial. mundial. Eles desenvolveram muito o cinema e principalmente roteiro e tudo mais. Eu lá no Rio to See, eu entrevistei o Daniel Burman, um mega diretor argentino que inclusive lançou a primeira série dele na Amazon, que chama-se... Do zelador, não é? Não. É de um espião... chama Yossi, el espía arrependido. Animal, quero ver. E é uma história, enfim, bem política, bem a cara dos argentinos. E alguém na plateia, no dia que eu estava entrevistando, perguntou: escuta, a Argentina é um país menor que o Brasil, um país que está sempre em crise econômica, mas vocês continuam produzindo filmes, depois a gente fala sobre séries, mas filmes incríveis, enfim, 1985 vocês têm diretores agora, maravilhosos, 1985 é maravilhoso, entre outros, enfim, grandes atores, grandes roteiros, etc e tal. Como você explica isso, Daniel? E o Daniel falou: cara, na Argentina, antes da gente querer ter sei lá, quando era moleque, eu quero ter um carro, eu quero ter não sei o que, eu quero fazer um filme. Então todo argentino, antes de querer qualquer outra coisa, casa própria, um carro, um emprego, uma namorada, eu quero fazer um filme. Quer contar uma boa história, Quer contar né? uma boa história. Eles são ótimos contadores de história. São ótimos contadores de história. Né? Acho que isso tem uma relação aí também. Então isso o Brasil precisa aprender Com certeza. com eles e Porque tal. quando aprender, ninguém segura, eu assim, acho sabe? que sim, porque isso de alguma maneira já acontece aí, entrando no assunto das séries. Perfeito. Os argentinos são realmente excelentes no cinema e nas séries eles entraram mais devagar, né? Talvez justamente porque o cinema tenha sido tão importante para eles, né? O foco tá mais lá no cinema, acho me que parece. tá mais lá, As séries às vezes são meio flatzinhas, assim, comedinha e tal. São comedinhas, ou enfim, ainda não viraram tanto. Então o Brasil produz mais. O Brasil conseguiu mais sucesso hoje com séries do que as séries argentinas, mesmo na América Latina. Talvez pela coisa da novela, né? Que a gente é bom noveleiro, Acho assim. que sim, a gente sabe contar boas histórias também, enfim, que prendem essa atenção de maneira serializada, né? Eu na minha experiência de fazer séries e também de lidar com o mercado argentino, porque tanto a Disney quanto a Fox no Brasil, elas são um braço Perfeito. do que são essas empresas na América Latam, Latina, né? na Argentina, então a sede é sempre na Argentina. Então a gente recebia muitos projetos... Um contra todos, né? Que vocês fizeram. Um contra todos foi uma das primeiras séries que a gente fez lá na Fox, na época, entre outras. Com o Júlio Andrade, incrível. Maravilhoso, Júlio Andrade, 2 vezes indicado para o Emmy. Baita ator. Incrível. Série do Breno Silveira, o finado Breno Silveira, que talvez tenha sido uma das grandes... Dirigiu Dois Filhos de Francisco, não foi? Sim, foi o primeiro filme dele. E aí a gente recebia, então, projetos argentinos que, na verdade, se pretendiam ser séries e que, na verdade, eram películas, eram filmes. Divididos em 4, 3, 4. Claro. Escuta, isso não é série, não é assim, isso não é série. Isso é filme. Vamos fazer um filme? Não, queremos fazer série.
A lógica da série é outra. São 5 finais, né? São 5 tipo... Tem uma outra pegada, enfim, é outro dinâmica, né? Enfim, os arcos são diferentes, você precisa realmente prender... Gerar mais expectativa. O cara pro próximo episódio. Por que eu vou pro próximo episódio? Por que não vou e tal? Dividir um filme em 4... Não vai dar. Não é necessariamente uma série. Isso é tipo o Plim Plim da Globo. A Globo já faz isso, divide filme em 4. Bota comercial. Então a gente tinha uma certa dificuldade, inclusive, de convencer o pessoal que criava isso. Olha, isso aí não é uma série. E ele dava certos atritos e tudo. Claro, porque o ativo das séries hoje em dia, as que mais mexem com a gente, é aquela que no final do episódio você... Você quer muito ver o próximo. O que você acha? Lança-se... Você tá com uma série na mão, produto completinho ali, do primeiro ao 10º episódio. Como você lança, pensando em streaming hoje em dia? É um por semana, que a HBO faz muito isso, né? Com Game of Thrones e tal. Ou é tudo de uma vez, assim? Eu acho que esse é um dos assuntos que se discutia muito ali. Na Fox, depois na Disney e tal. Então, me parece que vai depender do tipo de série que você quer lançar. Eu sou muito adepto desse lançamento semanal. Talvez um pouco porque, né, enfim, veio da velha e boa televisão. Total. Porque eu acho que, claro, tem que ser um produto uau, muito bom, que te faça segurar uma semana a sua ansiedade de ver o próximo episódio, porque isso de alguma maneira faz bem para o marketing da série, porque você fica uma semana inteira falando daquele negócio. Repercutindo, a rede social vai à loucura. Não sei o quê, papapá. Então, a série continua sendo consumida, mesmo depois que você já viu aquele episódio. E a expectativa do próximo ela é tão grande que vai fazer com que aquele seguinte episódio também seja muito visto, melhor ainda. E tem uma coisa que você está assistindo junto com as outras pessoas, isso, né? É outra coisa que eu não também tinha pensado é uma nisso. coisa que eu gosto muito. De novo, tem a ver com o meu passado de televisão, que é mais ou menos como no cinema, saber que tem outras pessoas assistindo na mesma hora que você. Isso dá um conforto, eu não sei explicar isso. Sensação de comunidade. De comunidade. Ao passo de que muitas das coisas que a gente consome hoje são muito individuais, inclusive podcast. Sim, muito individual. É outro jeito de consumir. É na sua orelha, né? Na sua orelha é só para você e tal. Não tem outras pessoas assistindo ali. A gente está muito solitário vendo as coisas, é verdade, Zico, é verdade. Então, fazer um podcast ao vivo num estádio de futebol, talvez eu já vi isso acontecer também. Seria legal, o Flow, o Podpah. Pode. Então acho que é um jeito de fruir o conteúdo audiovisual de outra maneira. Então eu sou adepto desse negócio de fazer frequente, fazer semanal. E domingo à noite, né? Domingo à noite, é um puto horário legal e tal. E você vê, mesmo no YouTube isso acontece, Porta dos Fundos fazia isso, lançava às terças-feiras. Verdade. Né? E isso, as pessoas ainda querem... você precisa criar o hábito. Se você não cria o hábito, você esquece. Quantas vezes eu esqueci que eu estava vendo Succession? E eu falei, caralho, preciso voltar a ver Succession. E aí, Bom, não posso falar spoiler. Mas, enfim. Succession também é domingo todo domingo, então, né? Succession é HBO. Não era e agora... É domingo. E só que eu deixo para ver 2 ou 3 de uma vez. Então eu não vejo nada. Você escapa dos spoilers, então. Eu tento escapar, mas não consigo. Não consegue, é isso. Que aí tem isso, eles também vão te obrigando a assistir naquele dia pra você depois não cair no spoiler da semana. Exatamente. É como a Globo fazia no passado. A Globo não tinha repetição de programa. Se você via naquele dia, você não via nunca mais. É verdade. Já a MTV tinha bastante. A MTV tinha que preencher uma grade inteira, né? Então reprisava 20 vezes. Mas o esquema de fazer a série maratonar de uma vez, quer dizer, isso e a gente viveu isso tanto na Fox como na Disney, independentemente da programação que for, o produtor precisa entregar tudo de uma vez. Isso põe uma faca no pescoço do produtor e uma bigorna na cabeça dele. Claro. O tempo todo. Porque entregar tudo de uma vez, antes da estreia, algumas semanas ou até meses antes da estreia, tudo de uma vez. Isso muda um pouco. Claro, você não tem a chance que o Valcir Carrasco tem de ficar vendo o que está acontecendo no seu projeto. Uma novela como e aí você vai matando aberta, quem tem que matar, deixa ver, né? Renasce Renasce quem tem que renascer.
Porque realmente as pessoas, e a Netflix ela foi responsável por incentivar esse binge-watching ou essa maratonada. Tem razão. Das Foi séries. eles que trouxeram esse espírito de assiste tudo em um dia. E muitas pessoas... Eu sou um consumidor voraz. Eu também tenho séries que eu quero assistir 2, 3, 4 episódios de uma vez. É que vira um programa legal também. Você em casal e tal. Vira um mega programão, em vez de ver uma horinha só, né? Exato. Então, acho que depende da série, você frui de uma maneira ou de outra. Agora, e eu tenho acompanhado isso também lá na época da Disney e da Fox, o quanto isso também interfere no tamanho dos episódios, na quantidade de episódios de uma série. Entendi. Porque se lança tudo de uma vez, não pode ser episódio muito grande e tal, que essa maratonada vai virar. Né? Então, hoje você vê... e acho que isso é um pouco... Porque a audiência está ficando muito doida. Eles querem mais, é a ansiedade. A ansiedade significa que você está sempre no futuro, você não está nunca no presente. Nunca está degustando. Né? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Então, cara, eu acho que eu exerço isso de vez em quando. Já falei com várias pessoas que vou procurar numa série. 8 episódios? Tô fora. Não quero me amarrar tanto tempo. Total. 4 hoje em dia é uma que eu gosto. 4 também gosto. 4 é uma ótima. Ou então, episódios que tem 50 minutos, tô fora. Vou procurar onde que tem 20. E você acha. Então, hoje você tem séries dramáticas, policiais de meia hora, coisa que era só para comédia antigamente. Então, cara, as pessoas estão muito ansiosas. Elas querem consumir muito rapidamente e uma variedade maior. Isso é bom, evidentemente, para os produtores que precisam produzir mais. Né? Os canais, não sei se é muito bom, mas eles sofrem porque eles precisam produzir mais também, né? Junto com os produtores, exibir mais. E acho que de mais a mais, para a audiência, mais diversidade, mais histórias. Com certeza. Enfim, não é uma por mês só, tem 20 por mês para eu assistir. Mas realmente, você lançando tudo de uma vez só, às vezes o estúdio e o stream trabalharam tantos meses e tal. Agora a gente vai trabalhar esse lançamento, vamos lançar essa série. Você lança, na segunda-feira a audiência já tá. Tá, beleza, já vi, próximo. Isso é muito cruel. E a HBO consegue explorar lá o Last of Us durante 2 meses, assim, sabe? Eu sou mais a favor dessa estratégia, porque quando você vê, a sua série já foi toda consumida. Porra, mas deu um trabalho, demorou 2 anos para essa porra ficar pronta. Pode crer. Foi uma grana, acabou em uma semana. Fizesse um filme então, pô. Porra, fizesse um filme. Agora, tem uma outra vantagem que o streaming traz, que é... Muitas vezes você descobre uma série ou começa a assistir uma série que já tinha sido lançada anos atrás. Eu estou vendo uma agora, que é essa Mindhunter, 2017. Então, tem essa chance também. O conteúdo ele é eterno ali, né? Ele é eterno, então ele pode ter ondas reviver. Que voltam. Puta, eu não lembro de ter visto isso, pô, que vamos voltar e tal. Isso é legal. Total. Também, eu reassisti Narcos, né? Que eu falei. Por que eu reassisti Narcos? Porque o Pedro Pascal, agora, o ator do Last of Us, explodiu, né? Bombou, voltou a bombar. Eu me lembrei que a primeira temporada de Narcos é ele caçando Wagner Moura, dirigido pelo Padilha. Falei, pô, vou reassistir 3 feras ali e tal. A série é incrível. Tava lá eu reassistindo por causa do hype do... A HBO atraiu a minha audiência da Netflix, né? Então, você vê, é isso mesmo. Isso eu acho que é muito legal. Então, de séries que estavam... Ou séries que tinham passado na TV paga e ninguém deu muita bola. Eles foi compram, lá, um stream né? Foi lá, compra e passa lá, e como se fosse novidade, mas na verdade é uma série que já tinha sido exibida. Aliás, com o André Weissman tenho muito essa conversa, que eu quero muito que um streaming compre o Zé do Caixão, a série que a gente fez, que conta a história do Zé do Caixão e não tá em nenhum streaming ainda. Puta série, um puta conteúdo legal. O Matheus Nachergali fazendo o coisa do cara. Vitor Mafra dirigindo. Grande Vitor, exatamente. Tem razão. André Barcinski no roteiro e tudo mais. Gente boa. Zico, algumas histórias que eu quero explorar com você de época de MTV. Bora. Bastidores. A briga do Dado com o João Gordo. O Gordo já veio aqui, o Gordo evita falar. Chega só mais perto aqui. Pode até puxar pra você, se você quiser. Lá no videocast que a gente está fazendo, que você participou, e teve o Gordo e Sabrina. O combinado era não falar desse assunto, né? Mas se você joga a fagulha... O Gordo vai, ele fala, entendeu? Porque ele também tá ali. É um assunto, eu tenho esse assunto, ele é muito... É que aconteceram vários desdobramentos depois, né? Enfim, grosso modo, para quem não lembra disso,
O Gordo tinha um programa que era o Gordo a Gogô. Era Gordo a Gogô? Gordo Gogô, o Gordo Entrevista. Era Gordo Gogô. Já não me lembro mais o nome do programa. Mas, enfim, era um programa de entrevistas e várias pessoas, como, enfim, aqui estamos. Era um talk show ali, talk né? show. Que o Gordo fazia muito bem entrevista. Com plateia, e foi o Dado Dolabella, que é um ator e tudo. E o Gordo, ele era muitas vezes alvo de provocações. Sempre, porque todo mundo sabia que o Gordo podia explodir de alguma maneira, que era legal. Antes até disso, desse episódio, ele tinha um outro programa que era o Garganta e Torcicolo, que era um programa ao vivo, um joguinho que não tinha internet, era pelo telefone. Você apertava um botãozinho, o Garganta ia para direita, ia para direita, ia para esquerda, para cima. Era um negócio de atirar ovelhas, é uma coisa totalmente politicamente incorreta. Mas aí, como era ao vivo e as pessoas podiam entrar pelo telefone, muita garotada ligava só para xingar o Gordo. É Gordo, filho da puta! É Gordo fiado! E o Gordo ia junto, né? E o Gordo ia começar, mas ele começava a pegar a pilha, pegava a pilha. Então tinha um pouco essa onda de provocar o Gordo, traidor do movimento. Foi um monte de coisa verdade. Que, cara, o Gordo é uma das pessoas mais incríveis com quem eu trabalhei. Muito. E íntegro, enfim, divertido, engraçado. Tá com podcast agora, inclusive, tem Super Plá. Léo Sui ajudou ali também a fazer. O Gordo é demais. E nesse dia o Dado entrou numa onda de provocar ele. Só que ele foi um pouco, digamos, exagerou, porque ele veio armado, literalmente armado, com uma maleta da qual ele tirou um chaco, uma machadinha e um porrete, e começou a provocar o Gordo, não sei o quê. O Gordo se deixou, né? Ele aguentou um tempo, mas chegou uma hora que não dava mais, porque o Dado levantou, ele levantou, meio um dedo em riste no outro, não sei o quê, o Dado bateu a machadinha. O Dado não conseguiu também transformar aquilo num momento meio de bom humor, era assim. Pra brincar, ele tipo, coisa ele foi pegando... Joselito sem noção total, cara. Ele não soube brincar, se aquilo era uma brincadeira. E o Gordo ficou puto e com razão, porque o Dado uma hora bateu a tal da machadinha na mesa, que era de vidro, quebrou a mesa. E o Gordo fala, você quebrou minha mesa, mano? Quebrou minha mesa. Mano, você quebrou minha mesa, você tá louco? Meu... Ele levantou, enfim, deu um maior bafafá, evidentemente, uma coisa, enfim, chata. Esse programa nunca foi ao ar, nem nada, até porque não teve programa. Que no meio da entrevista aconteceu Mas essa imagem ela tem na internet completa, eu acho, não tem? Alguém deve ter a produção entrando de alguma maneira, porque aí acho que o Mineiro entra ali, produtor André Mineiro, o André e o segurança segurando o Gordo, porque ele queria bater no Dado, com razão, inclusive. E eu me lembro é que o disco do Dado chamava Dado Pra Você e o Gordo falou, é o Dando Pra Você esse disco? Enfim, que era o normal de uma entrevista com o Gordo. Exato. Né? Então, o Dado pegou, enfim, foi mal, o Dado, acho que você não mandou bem naquele dia. E eu me lembro de me ligarem lá na minha sala, Zico, vem aqui pro Estúdio S que deu uma treta. Tinha que sair na rua para chegar nesse estúdio. Sim. E aí, quando você chegou, como tava o Gordo? Já tinha acabado a treta toda, enfim, eu acho que o Dado já tinha ido embora até e tal. Mas então ficou por isso mesmo, acabou a mesa quebrada e tal. Mas o interessante é que depois essa notícia ela se espalhou rapidamente. Todo mundo ficou assim, puta, teve uma treta, uma briga, não sei o quê. E eu me lembro que eu combinei com o departamento de imprensa da gente soltar uma nota, porque estava todo mundo pedindo e tal. Edgar Ribeiro, exatamente. E que era o nosso chefe de imprensa. Então eu mesmo redigi uma nota detalhando o que tinha acontecido. Olha, eu estava vendo, né? Porque estava gravado de todo jeito. Eu tive essa. Olha, aconteceu isso, nesse momento o Dado fez isso, o Gordo fez aquilo. Ele fez um roteiro praticamente. E isso caiu lá na Rede TV, no programa da Luciana Gimenez. No programa da Luciana Gimenez. Super Pop. E eles recriaram o reenactment no programa, acho que era ao vivo o programa. Linha direta. Pegaram um produtor que era mais do físico do Gordo, outro que era parecido com o Dado Dolabella, montaram uma mesa e recriaram, baseado no roteiro, que era um release, sei lá, enfim, uma comunicação de imprensa que eu tinha feito. E recriaram no ar. Falas e tudo. Tudo. A briga, quebrou, bateu. Vamos achar isso. Procurem isso que tem na Rede TV. Recriaram esse episódio. Isso talvez tenha sido a coisa mais interessante que aconteceu. Como assim? Viralizou recriaram a treta no programa do Luciana Gimenez. Cara, se isso virar moda hoje em dia, cabe um programa de tarde só recriando tretas da internet. Exatamente. Assim, cara, seria maravilhoso.
E o Gordo foge dessa história. Essa história marcou muito, sabe por quê? Porque eram dois personagens que era ótimo ver uma briga entre os dois na época. O Dado, que era todo meio bad boy, tava sempre dentro do problema, e o Gordo, que também era... Então você fala, nossa, é o punk contra o garoto do Rio, de Ipanema, assim, né? Essa briga vai dar bom. Mas o Gordo, ele só reagia quando era provocado, né? E o cara provocou ele justamente querendo essa reação. Por mais que o Gordo tivesse essa aura, assim... Depois ele teve um dia só que ele andou com a faca também pelos bastidores do VMB querendo pegar o Chorão, né? Não, isso foi o isso teve essa história. Enfim, eles tinham umas tretas, ele conta isso também. Ele conta, né? Depois ficaram amigos e tal. E a história falando em VMB, grande premiação da música brasileira, que faz tanta falta hoje em dia aqui, uma grande premiação. Teve a história também clássica do Caetano Veloso, pedindo pra MTV botar essa porra pra funcionar, que inclusive virou título do seu livro também, mas futuramente, livro, né? Trilha do programa do Mion, Descarga MTV. Chamada. No fundo, quando isso aconteceu, e aí rapidamente para situar para quem não lembra, era um VMB que a gente tinha convidado o Celton Mello para apresentar, então era tipo... Uau, era um baita VMB, pô. Foi um baita VMB, pô. Foi demais. E Caetano que era e o Caetano sempre gostou muito da MTV. Acho que foi um dos artistas que mais esteve presente no VMB, de todos os jeitos. E ele chamava de... que o primeiro VMB chamava-se Video Music Awards Brasil, por causa do VMAs, que era Video Music Awards. E a gente copiou e fez Video Music Awards Brasil, que era meio ridículo. E nesse primeiro, o Caetano entra para chamar um prêmio e ele meio que... Video Music Awards Brasil, ele meio tira um sarro com toda a razão. E falava MTV também, E falava né? MTV. Então ele era muito assíduo na MTV, Caetano, né? Obrigado por ter estado lá junto com a gente tanto Verdade. tempo. Mas nesse dia ele tinha um show com o David Byrne, né? Então eles no palco e não sei o quê. Depois Caetano explicou por que ele ficou nervoso na hora, porque ele achou que a grande mídia, principalmente paulista, Folha de São Paulo, meio criticou demais a turnê dele com o David Byrne. Estavam de pegação no pé dele, assim. E aí ele sentiu que talvez a MTV também. E não era o caso. Foi simplesmente uma cagada técnica que nunca tinha acontecido na MTV. Uma baita, né? Uma baita cagada. Em que houve uma microfonia, enfim, uma realimentação de áudio, microfonia e, cara... Por 3 vezes ele não conseguiu cantar. Foi e voltou 3 vezes. Isso no ao vivo? Foi e voltou 3 vezes. Isso para a MTV era o cúmulo, porque se tinha uma coisa que a MTV sabia fazer, era show ao vivo. Tanto que nem a Globo, na época, na transmissão do VMB, a transmissão tinha muitos poucos erros. Coisa que outros tentavam fazer e às vezes cortava para a câmera errada, o áudio não ia. Complexa a transmissão. Então, essa foi uma treta. Cara, eu me lembro do Kaká no suíte. Kaká Marcondes. Caralho, o que aconteceu? O que está acontecendo? Vai pro break. Aí volta, vai pro break de novo porque não deu certo. Romi. E todo mundo meio desesperado até que deu certo. E depois descobriu que no fundo o problema parece que era de algum roadie ou cara da equipe da própria ali. equipe lá da banda e tal. Que abriu o microfone na hora errada, enfim. Até descobrir isso demorou. Acho que a gente teve que botar 2 breaks a mais no ar, né? Bom, aí eu até conto essa história porque acho que essa é uma história muito emblemática do que é a MTV e de como você transforma uma cagada num vaso trunfo de flores, né? Faz do limão uma caipirinha. No fundo, Caetano nos fez um favor. Porque o chilique foi tão duro. MTV, batendo na cara, vergonha na cara, bota essa porra pra funcionar direito e tal, ao vivo. E a MTV botou essa porra pra funcionar direito depois. E aí eu me lembro que são 2 coisas que aconteceram que eu acho que são emblemáticas disso. No mesmo dia e depois no dia seguinte. No mesmo dia, depois de ter tudo acabado e tal, eu me lembro que 4 pessoas vieram me falar repercutir sobre a sua visão do que tinha acontecido. Uma delas trabalhava no departamento artístico, que é quem cuidava dos artistas, das gravadoras. E chegou para mim já no finalzinho, né? Já tinha acabado e tal. O Caetano já estava nos bastidores, lá na sala VIP, lá no catering, não sei o quê. Olha, Caetano já está mais tranquilo, já está mais calmo e tal. Bom, enfim. Beleza. Mas ele que deu chilique. Que bom que ele está mais calmo agora. Fiquei muito feliz bom e tal. Bom por ele, então, né? Enfim, mas o problema é outro. O pessoal da engenharia
Zico, na hora que a gente, como ele acabou de falar, reprisava muito do que a gente fazia. Principalmente VMB, né? E no dia seguinte tinha a reprise. Então ficava o pessoal depois, na madrugada, só editando a reprise. A reprise e aí o pessoal da engenharia me pediu, na reprise tira essa parte do erro? Claro, porque na reprise normalmente tiravam-se podia cagadas limpar um e pouco. erros, né? Tira essa parte do erro, porque... Vai pegar mal, para eles. Pega mal. Outro sujeito que veio me procurar foi o cara do comercial, o Guilherme, tipo, exultante. Felicíssimo. 2 breaks a mais, eu fiz uma entrega comercial muito legal, que legal, e tal. E eu assim, né, com aquela cara de filha da puta. Você não sabe que esses 2 breaks foram por causa do erro, né? E aí veio o Rodrigo Pimenta, que era o cara do promo na época. Maravilhoso. Zico, a gente tem que usar isso na chamada da reprise. Amanhã. Que sensacional. E aí eu falei, essa é a atitude mais MTV que eu ouvi essa noite. Vamos fazer isso. No dia seguinte, chamada da porra da reprise do VMB é MTV, bota essa porra pra funcionar. Claro, é o Caetano. É o Caetano, falando cara. Isso. Quem acha que isso pode prejudicar a imagem ia estar achando errado, né? Então, claro. A rigor, o Caetano nos fez um favor, porque desviou a atenção de um erro técnico que é pega mal. Ninguém mais pensou no erro técnico. Ninguém lembrava do erro. Só lembrava do chilique do Caetano. Virou meme. Virou trilha de programa. Dei nome a isso ao meu livro. Até hoje as pessoas falam disso. E eu tive a certeza de que o VMB dava audiência, saindo da minha casa no dia seguinte, já, enfim, tarde, né, meio-dia, sei lá. Sobrevivido da festa. Do dia seguinte. Que as festas eram melhores que o evento. Tava indo para MTV, eu moro lá no Ibirapuera, estava na Juscelino Kubitschek, indo em direção da Marginal para pegar o caminho para MTV. Para no trânsito, um Fusca parado com a janela aberta do meu lado, e os caras falando, você ouviu o chilique do Caetano ontem na MTV? Mentira. Caralho. Mal sabiam eles que estavam falando com você, né? E eu falei, caceta, como assim? Que era como... Imagine se isso em tempo... Hoje em dia com rede social e Reels e TikTok. Nossa! Então esse foi uma das cagadas, entre outras várias que aconteceram, evidentemente, na MTV, mas que redundaram numa coisa muito, muito, muito importante e legal. Mas é você saber também explorar, estar aberto a poder explorar talvez uma cagada de maneira criativa, né? Que talvez isso seja uma das coisas que a MTV, você sabe bem disso, sabia fazer, que é tirar sarro de si próprio. Total. Não se levar a sério. Total. Isso faz falta, eu acho, hoje no nosso meio... Sim. Audiovisual. Todo mundo muito todo mundo muito com equipes e equipe. E pesquisas. Isso. Não sei o quê. Se tem uma coisa que me irrita é o negócio de pesquisa. Tá morrendo um pouco a visceralidade do trabalho, né? Assim, e o arriscar, né? E vamos tomar diferente, vamos tomar né? risco. Fazer coisas diferentes. Afinal de contas, enfim, isso é um produto audiovisual. Vamos arriscar, não vamos fazer fórmula. Não vamos nos... E eu passei isso também, não só na época da MTV, mas principalmente na época agora de Disney e Fox, de se segurar muito nas pesquisas. A pesquisa falou isso, então eu vou fazer. Deu errado? Se deu errado, pô, não foi mal. Eu segui a pesquisa. Pô, seu idiota, não é pesquisa que você tem que seguir. Você tem que seguir outra coisa. E como eram ali? Vocês tinham... Tinham reuniões internas, assim, para entender o que estava por vir, assim, ou era muito numa coisa mais de feeling ali de vocês? Por exemplo, assim, como vocês descobriram o Adnet? Quem descobriu o Adnet? Como é, sabe? A história do Adnet é muito boa. Mas, assim, respondendo rapidamente e geral, assim, é muito mais feeling e intuição do que pesquisa e estudo. Uhum. E num canal jovem... e talvez a única coisa mais científica ou de pesquisa e tal que a gente aproveitava é entender quem é o jovem. Porque nenhuma pesquisa vai dizer o que o jovem quer ver na televisão. Uhum. Porque a audiência não sabe fazer televisão. A audiência sabe ser audiência. Quem sabe fazer televisão somos nós. Então a gente tem que interpretar para trazer alguma coisa. Daí, por exemplo, vieram os programas de namoro da MTV. Em pesquisas na época sobre comportamento do jovem já na internet, isso é pré-YouTube, mas já tinha aqueles chats, aqueles salas de chat bate-papo da UOL lá, e tal. Bate-papo da UOL. E as pesquisas diziam por que as pessoas usam a internet para se relacionar. Não é para estudar, não é para ter informação, não é para se relacionar. Opa, então vamos fazer um programa de relacionamento. Enfim, grosso modo era assim. E deu super certo. E dava certo. Beija-sapo, fica comigo, etc.
E o Adnet foi uma coisa dessas coisas que às vezes cai no colo da gente. O Adnet, na época, já era ator, tinha feito um filme. Verdade, um filme meio de colégio, com a Fernanda Paes Isso, Leme e exato. tal. Gregório do Vivier, Isso. acho que tá nesse filme também. Nesse filme ele já exercitava suas faculdades de imitador, né? Que era incrível, que sempre foi incrível, continua sendo. E a MTV patrocinava esse filme. E aí o Adnet, ele foi... A primeira vez que o Adnet apareceu na MTV foi para divulgar o filme. Então era um jabá, era um merchandising do Perfeito. próprio filme dentro Que era um da filme MTV. de adolescentes, né? Meio malhação, assim, digamos Exatamente. assim. Então o Marcelo apareceu no Rock Go, na época era o Rock Go de domingo, se não me engano, ou de segunda, já não me lembro mais qual que era o Rock Go. Que era ainda o Rock Go, o programa, né? Conversa e tal. E o merchandising desse filme... na presença física do Adnet, era no programa Rock Go e tal. E ali ele já fez umas imitações e todo mundo, cara, quem é esse cara? Esse cara é demais, esse cara é foda, não sei o quê. E me lembro, então, ele veio cair no nosso colo por causa do departamento comercial. Guilherme Valentini, você está me ouvindo? A entrada A indicação foi valeu. Foi você, porque o Guilherme sugeriu, cara, por que vocês não fazem um teste de VJ com o Adnet? Ou seja, ele não era, tipo, ele não tava famoso, não tava explodindo nas peças do Rio de Janeiro. Nada. Tipo, Sim, até acho que lá já fazia, para a sim. comunidade no Rio, acho que Isso, talvez sim, verdade, mas a gente já não fazia. conhecia em São Paulo. E a gente também não estava procurando ninguém. Não estava na... Mas, cara... Verdade, não era final do ano, né, que vocês Não é. faziam as baterias de teste. Vamos, faz um teste aí com esse cara só para ver no que dá. Bom, e deu no que deu, evidentemente, porque logo no teste foi o Cacá Marcondes, querido Cacá, tá me ouvindo? Cacá. Que fez esse teste e o Adnet foi super Adnet no teste. Porque ele falou pro Cacá, escolhe um tema e escolhe um estilo musical, que eu vou fazer uma música na hora. Uau! Caramba! E aí o estilo musical era rap. O Cacá chutou qualquer um rap. E o porra do tema, por causa daquela época, tinha tido uma onda de alguns acidentes aéreos no Brasil. O voo da TAM, sei lá. E o Cacá, puta, acidente aéreo. Aí não tem dúvida. Um rap sobre acidente aéreo. E lá foi o Adnet. Pá, o avião... Cara, no estúdio ficou todo mundo assim, como, não sei o quê. E tá contratado. Não sei o que você vai fazer aqui, mas você tá contratado. Tanto não sabiam que vocês deram um espaço ali meio de 15 minutos pra ele, né? Eu lembro, a minha memória de Adnet, eu tá tomando água no corredor, na frente do Estúdio B, e o Adnet de mochilinha, assim, tudo bom, meu? O Estúdio B é aqui, não sei o que, sabe? É isso mesmo. Eu falei, que doideira, anos depois. E aí ele foi parar no núcleo de programas da Lilian Amarante, verdade. E do qual saiu 15 minutos, que era a cara dele. E ao mesmo tempo a cara da MTV, ao mesmo tempo, que era um programa como ele que não se leva a sério. Era um quarto, meio de adolescente, fim de tarde. Isso, exatamente. Então, e com a bandeirinha do Botafogo, porque ele também é um botafoguense como eu. E evidentemente deu muito certo, né? E assim foi. Enfim, esse cara, enfim... E o Adnet segurou a MTV por um tempo, assim, tipo, financeiramente? Olha... porque era uma reta final ali também de MTV. Era difícil de identificar. Isso o pessoal do comercial falava. O que estava ligado diretamente ao sucesso comercial. Né? Então era difícil dizer, se tirar o Adnet, cai o faturamento. Não era bem assim. Inclusive, antes do Adnet, tinha a Hermes e Renato. Hermes e Renato era muito engraçado, já dava audiência mais... Audiência na MTV significa 0,0000. Total. Mas dava mais audiência que outros programas. Então chamava a atenção também do mercado publicitário. Mas eu me lembro acho que o próprio Guilherme Valentini, diretor comercial na época, falava: o mercado publicitário não patrocina diretamente Hermes e Renato, mas Hermes e Renato traz dinheiro do mercado publicitário para a MTV como um todo. Olha, legal. Né? Por que não patrocina diretamente? Porque ela tinha umas palavrão, meio assim, não sei o quê. Mas chama tanto atenção para o canal como um todo. Indiretamente eles acabavam atraindo. Então acho que boa parte dos programas e desses destaques, eles entravam mais ou menos nessa mesma onda. Lógica. Né? E o Adnet, que depois fez outras coisas, principalmente o Comédia MTV, que era incrível, acho que ele vibrava nessa mesma onda. Ele trazia audiência, né? Os programas dele traziam audiência, traziam percepção e eventualmente traziam um investimento publicitário, mas
em volta da MTV como um todo. Né? E a Tatá, como foi? Você lembra o descobrimento da Tatá? Assim? A Tatá foi o seguinte, inclusive numa época que eu não estava lá. Eu saí em 2008, em junho, e voltei em 2011. E a Tatá, acho que ela chegou em 2009. Quem trouxe a Tatá para a MTV, para um programa chamado Quinta Categoria, que havia sido apresentado pelo Mion e pelo Cazé, era um programa um pouquinho diferente do que virou. Caraca, verdade. Depois foi Mion e Barbichas. Isso. E aí veio Tatá e Paulinho Serra. Foi Paulinho Serra quem trouxe Tatá. Entendi. Porque eles já se conheciam do Rio também, que era o celeiro desses artistas cômicos. Até hoje é ainda um grande celeiro para isso. Ele fazia o Desnecessários, que era, né, com a Minha Mela, era uma grande crew. Que exatamente. Tinha o cara lá... O Marrom, o Capela, mas o cara que depois que foi Pânico depois, o Establish, o Eduardo Establish também é da turma lá também. Então a Tatá ela veio para esse Quinta Categoria que era mais de improviso, né? Isso, era porque na época né? Tava na moda o improviso, tava explodindo o stand-up no Brasil. A Tatá era disso. E a MTV transformou isso num programa. Exatamente. Que depois até a Rede TV tentou fazer uma coisa parecida e não rolou. Pra variar. Errei de então, a Tatá ela foi isso, né? Ela entrou quando eu já não estava, voltei só em 2011 e fiquei com ela até o fim, depois tentando convencê-la a ficar, né? A ficar, mas ela queria fazer a novela. Claro, não, e incrível o fenômeno que eles viraram também, né? Na Globo, né? Na grande emissora e tudo mais. A Globo talvez no começo não sabia muito como usá-los, mas depois acertou a mão e hoje eles são, enfim... Até no começo o Adnet fez uma série que foi um risco pra ele ali, era o dentista, lembra? E não foi, mas ele ficou e, né? Porque às vezes a Globo não dá certo o primeiro episódio, valeu e tal, valeu. Não, mas eles perseveraram ali. E acharam que era o... Acharam o caminho dele, né? O caminho dele, mas não é pra ser ator. Exato, mesmo fazer a série. Fazer as coisas que ele sabe fazer. Você falou em audiência. Qual foi a maior audiência da história da MTV? Foi com o Mion? É difícil dizer também. Pontualmente, as maiores audiências da MTV sempre foram os VMBs. Perfeito. Os VMBs eram totalmente fora da curva. Dava mais de 1. Chegou a dar 7 pontos. Uau! Vez, coisa que era absolutamente inédita. Então, a média da audiência na MTV era 0,25, 0,40. E quando dava 0,40 era muito bom. Então, programas mesmo que davam audiência eram o VMB, o Rock Go, todos os programas de verão. Esses davam audiência. Dava. Turma de férias. Então, exatamente. Engraçado isso. Outro dia eu estava me perguntando por que dava audiência no verão? Se naquela época as TVs abertas paravam no verão. Verdade. Lembra disso? Super. Reprisavam, sei lá, as entrevistas do Gordo. Só voltavam em março. E porque achavam que o verão era um momento ou de reciclar ou que as pessoas, em que a audiência era mais pulverizada. Enfim, tinha alguma coisa assim que fazia sentido para algumas televisões, mas para a maioria não fazia tanto sentido, porque todo mundo está viajando, então o hábito de ver televisão é diferente. Mas quem que está viajando? Eu lembro que o Jô Soares tinha 2 meses de férias. Essa turma, grandes apresentadores das grandes emissoras, ficavam parados até março. Então não tinha programa inédito em janeiro. Não tinha. Era tudo reprise. A grade era caída, só a MTV. Então a audiência, de fato, a audiência geral caía, porque não tinha o que ver. Só que as pessoas estavam ligadas na porra da televisão. Não é que estava todo mundo viajando, né, para Maresias, para Bahia. E mesmo que tivesse em Maresias, também queria ligar a TV lá e ver alguma coisa de tarde. Também. Então a MTV fala, vamos fazer o contrário? Vamos fazer um monte de programa novo no verão, justamente. E na praia, onde você está, nós também estamos. Isso que era o mais legal. Assim, então isso acabou dando certo, tanto que depois algumas TVs começaram a fazer os seus verões, verão da Band, claro. Rede TV. Hoje em dia tem podcast que faz o podcast verão. Eu vi, o Podpah fez, exatamente, que é uma ideia que eu falei com o Léo por muito tempo, que eu queria trazer praia, essa coisa. Exato, tem que botar como é que é, a mesa na praia ali, né? Colocar. Então esses programas davam audiência. E programas como o Piores Clipes, os programas do Gordo, programas de namoro. O Cazé no Teleguiado. Que esse é bem proto... ele é de 95, né? O Cazé do Teleguiado. Nossa. Talvez foi o primeiro programa ao vivo feito na MTV. É mesmo? E era engraçado, o estúdio era um 360 de chroma key. Era bem divertido. Então, sabíamos usar o chroma key, né? O Ibope, enfim, a medição que o Ibope oferia,
não era tão importante para nós no frigir dos ovos e no fim do dia. Até porque, enfim, nós estamos falando da MTV até hoje. Pelo conceito dela. Se fosse pelo Ibope, não ia estar falando, com certeza. Então, com certeza. Não é o Ibope que media esse sucesso. Então. Não tem, né, muito essa. O maior é uma pessoa da maior audiência e tal. Mas qual a importância do Mion ali pra MTV, assim, nesse. Cara, E vendo hoje a história dele também, né? Como. Quando Marcos Mion entrou para fazer o Supernova com a Didi. Vindo de Sandy Júnior? Já era uma revolução, porque ele entrou para fazer um programa musical, Supernova, que era um cenário que depois era usado em vários outros programas, que era 99, se não me engano. 99, né? Pode ser, 99. 99 que ele entrou. 99. E logo, enfim, esse cara, ele nasceu para televisão, evidentemente. Ele é muito bom. Ele, enfim, eu já falei para ele, é um vulcão de criatividade. E ele logo pegou essa verve cômica que ele já tem de nascença, e você que trabalhou com ele sabe bem como é que é. E ele foi escalado para fazer o Piores Clipes. Piores Clipes já existia. Comandado a Marina. Pela Marina. Pela Marina Persson. Imagina. E depois a Marina foi fazer outras coisas, mas a gente queria manter o conceito do Piores Clipes, que com o Mion foi elevado à enésima potência. Né? O conceito era: esse clipe aqui é uma bosta e eu vou tirar isso sarro foi dele. A molecada parava pra assistir. Passava o dia na era terça-feira. Não sei o que, acho que 7h45, alguma coisa assim. Era um programa, enfim, simples e que dependia desse cara que criou um monte de coisas incríveis. Cavalinho. E o cavalinho e o olhar dele, né? Clínico das coisas que estão acontecendo ali atrás. Ele consegue ver, olha, o cara derrubou uma coisa lá atrás. Cara, o meu é uma espécie de gênio. Então, a Piores Clipes realmente ficou muito marcado. Era um dos programas de maior audiência, de fato. E isso também acho que ajudou na carreira dele também a ficar mais conhecido. Aí ele vai pra Band, né? Vai pra Bandeirantes. Eu viro estagiário dele na Band. A gente se conhece na Band no Descontrole. Que depois, quando ele volta, ele traz. E aí eu vou junto, vai junto. Então ele volta pra MTV. Como persona não grata. Porque, enfim, ele. Vocês deram um castigo pra ele, conta esse castigo. Ele deu uns pedala Robinho na cabeça dele. Tá, não foi um castigo, mas foi. Faz muito tempo isso, então talvez. Um VJ, um ator e umas mentiras na série. Isso também. Que ele fez essa série meio. Se atuando, meio vacilando com a MTV, era uma doideira. Isso é uma coisa que o Mion ele encaixava tanto no jeito da MTV, porque o jeito da MTV, que ele já falou, é de tirar sarro de si próprio. Total. Não se levar a sério. Então eu consigo usar o negócio do Caetano a meu favor, eu consigo usar a saída dele, incômodo do Mion ao meu favor e a favor dele também, porque ele tinha saído no auge, a gente não queria que ele saísse e tal, ele acabou saindo e tal. De alguma maneira ele começou a fazer algo parecido com o que ele fazia lá no Piores Clipes, pegou mal pra MTV também, MTV puxou a orelha dele. Depois. Tinha um quadro no Descontrole que a gente tinha um chroma key ali, ele fazia umas análises parecida. de clipe. E a MTV ficou meio chateada, mas tudo bem, depois passou, tanto que voltou, né? A gente chamou o cara de volta. E depois teve ainda um grande, né? Conseguiu ainda. Aí veio com vários outros programas. E aí assim, Covernation, apresentou muitos VMBs. Muitos VMBs. Fez uma das primeiras sitcoms. O Denadas. O Denadas. Com você, o Vasco e tal. Depois fez o Covernation, que também acho que é um dos formatos mais divertidos que a MTV fez. E depois no verão era mais legal ainda, porque aí foram as bandas originais fazendo cover. Então, cara, essas coisas da MTV realmente... E o Mion, ele encaixava muito, as ideias dele eram muito MTV, por falar nisso. E no caso do Covernation, ele transformou o Vitor, que era o estagiário, no Mionzinho. E a gente já chamava ele de Mionzinho. Pô, o cara é a cara do Mion. Ele já estava lá. Ele estava lá, ele era estagiário. Para variar, um estagiário que virou uma estrela depois, né? E o Mion levou o cara para tudo quanto é então, aí você não estava na debandada de 2010. Então, em 2000... você estava já. Não, eu saí em junho de 2008 e voltei em janeiro de 2011. Então, a debandada de 2010 foi o Gordo, foi Hermes Renato. Eu tava junto, o próprio Mion, você, enfim, todo mundo. E os diretores também. Os diretores, o Fepa, o Ié.
Foi todo mundo para Record já Isso, caso, né? Já era Legendários, E o Legendários virou, sei lá, uma MTV quase dentro uma MTVzinha gospel. dentro da MTV Gospel. MTV. O Gordo tava lá. Não, o Gordo geralmente O começo do Legendário, o primeiro episódio foi o Mion fazendo um pastor, assim, tipo, dando umas horas. Não durou um mês isso aí. Botaram um diretor da Record lá e seguraram a onda. Mas então, teve uma repercussão isso dentro da MTV, assim, tipo... Porque aí foi um momento também onde a MTV começou a cair um pouco mais pros programas mais de comédia e menos musicais, é isso? E aí eu tava... eu olhando de fora isso, porque eu fiquei 2 anos e meio praticamente fora da MTV nessa época. E era natural, até porque todo ano mudava a programação e todo ano mudava o conceito. Então, e já era esse momento em que a audiência da MTV estava rateando. Desde 2005 a audiência da MTV começou a ratear. Já não era lá essas coisas. Ficava devendo no fim do mês pro Ibope. Tem uma época de ouro que você disse que dura até 2007, assim, eu acho que isso? até 2005... de grana, 2006, né? A gente diz, né? De grana e tal, e começou a decair. Por causa da concorrência da internet, até de outros canais e tudo. E essa debandada, ela também significou uma mudança também das caras, né? De quem apresentava programas, do tipo de programa, do tipo de música, e ficou muito pragmática. Vamos, enfim, tô inferindo porque eu não estava lá, mas eu mal conhecendo vendo de o longe, sistema. Vamos apostar na música que tem dado certo, que é uma música muito pop para uma audiência muito jovem, que realmente a audiência mais jovem era o esteio da programa da MTV. Eram eles, os adolescentes e as adolescentas, eram o esteio da MTV, de fato. Então, vamos usar essa fórmula de atrair esse pessoal na grade toda. Foi uma época que a gente chamou de época Restart, perfeito, que era uma das bandas mais populares para esse mundo pop da MTV na época, do adolescente, e o Restart meio que povoou a grade da programação. Espremeram o suco. A MTV espremeu esse suco. Isso durante esses anos 2009, 2010 e tal. Eu voltei em 2011 e o conceito que me pediram, que a gente combinou que ia mudar de alguma maneira, era tentar resgatar um pouco a musicalidade menos popzinha tal. Então, entre outras coisas, olha, Restart só até às 6 da tarde. Maravilhoso. Depois deixa as pessoas serem felizes. Depois deixa os adultos. Desculpa aí, mas enfim, essa é uma estratégia de programação, não tem nada a ver com gosto. O Pelanza. Um beijo, Pelanza. Tá tudo certo. Porque o Restart não só aparecia em programas, como o departamento comercial usava muito a imagem deles para fazer programetezinhos que ficavam nos breaks. Então, qualquer hora você tinha um Restart. E eu acho que isso, de alguma maneira, fez bem para o número de audiência, porque de fato parece que subiu, mas eu acho que começou a flertar com uma MTV que talvez já estivesse decadente mesmo, mas, cara, acho que ainda dava tempo de perfeito. Porque os cabeçudos musicais sofriam muito quando viam esse tipo de coisa na MTV. Sofriam. Não, nem só muitos cabeçudos, quer dizer, gente que, por exemplo, e aí nessa época, justamente em que houve esse shift, essa mudança, eu gostava de dizer que, olha, a gente trocou o Restart pelo Criolo e pelo Emicida. Que foi essa finaleira ali de MTV que tinha mais a presença deles. Exatamente. E o Criolo ainda era menos conhecido do que o Emicida na época. Como Criolo? Como vai botar esse cara? Eu lembro umas chamadas do Criolo num boteco, tocando um samba, assim. Exatamente. Eu lembro dessa chamada. E aí veio o Arnaldo Antunes com o Grêmio Arnaldo Antunes, que era um programa musical. Legal. E o que eu avisava a chefia na época, a audiência vai cair. Você vai tirar o Restart, vai tirar o popzeira adolescente, a audiência vai cair, ok? E não deu outra, a audiência caiu. Era conceito. Isso. Era menos audiência, era quase como uma licença para não dar audiência, né? Para tentar resgatar de alguma maneira essa pegada, o espírito, a raiz do negócio, né? Durou pouco, porque isso durou 2 anos e meio e acabou, enfim, por várias outras razões, inclusive o fato da audiência já não ser mais a mesma. Está caindo. Mas eu acho que a gente conseguiu de alguma maneira dar uma luz
pro Emicida, dar uma luz pro Criolo ou outras bandas dessa época que já não tinham mais espaço. E que depois usufruíram desse começo, desse start aí, com certeza. Viraram super pops. Com certeza. E tal. Então, é difícil isso de equilibrar algo que dê muita audiência e algo que seja conceitual. Fature. Né? Então, tinha 3 coisas na minha época em que a gente pensava, quando pensava na programação. Programas para dar audiência, programas para trazer dinheiro, porque numa coisa incrivelmente não estava ligada à outra. O fato do programa dar audiência não significa que ele vai trazer dinheiro. Como o Barraco MTV, por exemplo. Dava muita audiência. Mas não ia um patrocinador. Vou patrocinar um programa chamado Barraco. Esse programa era maravilhoso. Eram várias cadeiras de boteco assim, ó. E uma galera debatendo, amava esse programa. Então, mas não era um sucesso comercial. Não era um sucesso comercial, mas era um sucesso de audiência. E tinha que ter também uma terceira coisa, que era o sucesso conceitual. Tinha que ter o lado B com o Fábio Massari. 3 pessoas assistiam. Perfeito. Mas tinha que assistir, tinha que ter. Claro. Assim como outros, evidentemente. Então, tinha que preencher essa grade assim, né? Então, esse equilíbrio entre muita comédia, programa de namoro, programa disso versus programa de lado B, enfim, programas mais. Era um quebra-cabeça que você precisava. E numa grade, diferentemente do streaming, numa grade de 24 horas, é difícil agradar todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu sempre digo que a percepção vale mais do que a realidade. Então, se o sujeito está assistindo a MTV e está passando lá um programa de rap, naquela hora, ele fala, pô, a MTV só passa rap. Mas é a hora que você assiste. Se você assiste um pouco antes, você ia ver outra coisa. Perfeito. Ou vice-versa. A MTV só passa rock. Ou então a MTV só tem programa de comédia. A MTV só tem programa de namoro e tal. Então, eram... mesmo e era uma época que não tinha streaming, gente. Você não podia escolher o que você queria assistir. E era naquela hora que passava. Tinha que estar lá. Se você estava lá, era aquilo que você tinha que ver. Então, se você estava lá naquele momento assistindo, era o que tinha para ver. Ia julgar. Então você tinha uma percepção daquele pedaço da MTV, mas ela era composta de vários pedaços. Né? Né? Claro. Então era difícil agradar todo mundo ao mesmo tempo. Já era uma televisão nichada, né? Só para jovem e com conteúdo musical. E dentro desse espectro jovem, já vários outro nichos. Nicho do nicho. A menina de 14 anos não gosta da mesma música do moleque de 18. E assim por diante. Então era difícil agradar todo mundo. Tinha que ter várias MTVs, né? Tinha uma época que teve MTV 2 aqui no Brasil? Não, né? Foi só na gringa, né? Houve uma vontade, justamente quando entrou a televisão digital no Brasil. Os engenheiros me desculpem, porque eu talvez vou simplificar, mas o sinal digital no Brasil, ele permitia ou você ter uma imagem muito mais fodida, uma HD fodida. Porque a gente era parabólica. E aí a TV paga, a TV parabólica, a TV UHF, todo mundo ia ficar igual. O sinal ia ficar lindo e tudo. Ou você podia escolher naquele horário, naquele tubinho que passava o canal digital, você podia transformar em 4. Você perdia a qualidade, mas você podia ter 4 canais. Uau! Então você podia ter MTV 1, 2, 3, 4. Nossa, que doideira. O Sport TV fez isso, então, pelo visto. Eu queria ter isso. Mas eu fui voto vencido. Eu fui voto vencido, não. O Brasil foi voto vencido porque eles adotaram a tecnologia digital. De fazer o HD, de fazer digital, mas em vez de 4 canais, fazer um canal só. O mesmo canal com uma qualidade fodona. A gente não tem, às vezes, a noção de que isso passa por uma questão técnica. O canal 2, o canal 3 passa muito por uma questão técnica. Exatamente. Agora, Zico, talvez a pergunta que mais te façam, uma pergunta que muito me fazem, por que a MTV acabou? Qual foi o verdadeiro motivo do fim da MTV? Assim, foi grana? Foi o momento dos jovens? Foi o bendito YouTube e a internet? Ou foi uma junção disso tudo? Eu acho que ela foi acabando, né? Ela demorou para achar o lugar dela no Brasil no sentido de ter grana e audiência, mínimo de audiência e repercussão. Né? Então, é desproporcional a audiência que ela dava versus o barulho que ela fazia. Né? Mas ela demorou um pouquinho. Então, ela só começou... ela abre mesmo em 90 Em 90, em outubro de 90, 20 de outubro de 90. Com a Astrid. Com a Astrid e os VJs pioneiros e tudo, a Cuca, o Thunder, etc. E ela é super conceitual nesse começo, mais musical do que o final, evidentemente. E não dava audiência.
Mas era super conceitual. Então ela assentou uma base de conceito que, evidentemente, ficou até o fim, com altos e baixos. A partir de 90 a 99, financeiramente, muito ruim. Zero. Ela só começou a ganhar dinheiro a partir de 99. Porque ela começou, de alguma maneira, a caretear. Ela começou a fazer mais televisão. Aí, Teleguiado, Barraco, Rock Go, VMB. Disque. E o Disque já era desde o começo. Tá. Mas começaram a se fazer formatos de programas, né? 20 e poucos anos. E 20 e poucos anos, foi o primeiro reality show do Brasil. E os formatos de programas, eles muitas vezes eram não musicais. Né? Enfim, mas que tinham, enfim, de todo jeito, um DNA Sempre musical. tinha um DNA Rock musical. Go, Pé na Cozinha das Tríades e assim por diante. Esses programas começaram a atrair audiência e patrocinador. Então isso era muito interessante. Então de 99 até 2005, 2006, 2007 foi bem. Tudo bem. Internet e YouTube principalmente determinaram a queda da grana e também da audiência e talvez também desse conceito da único canal jovem, verdade. Só tem esse canal. Só aqui que eu encontro isso. Só isso né? que eu encontro isso e não era Deixou mais de ser verdade isso. Tem razão. Então se você perde aquilo que é o seu grande cacife, né, a sua grande característica, você passa a ser um canal um pouco mais normal. E aí você vai ter que... a audiência fica mais né, enfim, pulverizada, etc. E tal. Então você começa a perder audiência, começa a perder dinheiro, começa a flertar. Puta, e o conceito? Joga fora o conceito, põe um Restart ou põe um Criolo. É uma dúvida. Comédia, né? Também deve ter confundido a audiência nessa época. Mais né? De comédia, muita menos comédia. Mas virou o canal da comédia. Então, eu acho que ela começou a ratear a partir disso, né? Já não tinha mais o Você Vê Aqui Antes, que era um bordão. E não era o único canal jovem mais. Sim. Os jovens também estavam um pouco, talvez, envelhecendo ali? Pode ter essa... Não, eu acho que tem o... Renovava. Isso é interessante também que você citou, porque o jovem atravessava a MTV. Se ele vai ficando velho, vai embora. Então, isso é interessante pensar, porque isso também é uma coisa que a gente discutia muito na época. Se você é uma televisão nichada e segmentada e focada num público X, que no caso da MTV era de 15 a 29 anos. Isso era o target comercial da 15 MTV. a 29. Às vezes ia até um pouco mais, mas enfim, 15 a 29 era o grosso. Com todas as nuances que entre 15 e 29 existem entre as pessoas. Mas 15 e 29 é o grosso. O cara fez 30 anos, ele não está mais no nosso radar. Então ele começa lá com... Porque o cara vai crescendo e tem um outro que tinha 12, 3 anos atrás, crescendo. Agora ele cresceu também, então entrou. Então a MTV ela acompanhava sempre... Os novos 15 anos. Novos 15 anos. Então, por isso que ela mudava a programação muito. Perfeito. Todo ano tinha uma novidade. E acompanhando o que os novos jovens estavam Então, gostando. ela era o contrário do que os tratados de marketing diz, que fidelize a sua audiência. Não, se eu fidelizar a minha audiência, eu vou envelhecer junto com a audiência. E eu deixo de ser MTV. Era tipo, eu tô aqui, jovens, passem. Venham. Isso, passem e vão embora. E vai. Show. Isso. Vai pra... Show, Tanto que... Vai pra Globo, vai lá ver Globo agora. Tanto que a Viacom, na época, e na MTV, só depois que aconteceu quando virou cabo e tudo, tinha VH1, que era MTV para os mais velhos. Olha, nossa, tem razão, é verdade. Então aí sim, aí o cara na mesma peneira, ele pegava o jovem na MTV. VH1 era da MTV? Era do grupo Viacom? Sim, assim como a Nickelodeon. Então, Nickelodeon para garotadinha, os novinhos, depois os adolescentes vão para MTV, depois ficam um pouco mais velhos, vão para VH1, ou vão embora, vão ver documentário. Wagner resolve. TV Cultura, sei lá o quê. Então, não dava para fidelizar a audiência, não. E você lembra o dia que você ficou sabendo que a MTV ia acabar? Me lembro. Chegou um momento onde vocês tentaram salvar, assim? Não cabia muito a gente, mas eu voltei, então, desse intervalo que eu saí. 2011. E tinha ido trabalhar em outros lugares. No GNT, né? Você trabalhou no GNT, né? Trabalhar no GNT, na Globosat. E em 2011 eu voltei. Mas logo nos primeiros meses de 2011... já havia uns boatos dentro da própria MTV. Olha, a Abril está querendo devolver. E com uma certa razão, porque ele não estava conseguindo fazer dinheiro. Estava investindo e jogando, o dinheiro estava indo embora.
Então abriu, lá dentro a gente já sabia que tinha alguma coisa acontecendo, não era oficial ainda. Mas aí a coisa começou a vazar para os jornais. Ah, é? E aí isso é um pouco como sabe quando tem curralito? Sim, claro, quando os bancos fecham ali, fecham, né? Não sei o quê, tem A aquele economia... todo mundo corre para tirar o dinheiro do banco, aí que ferra mesmo. Porra, se você começa a falar, olha, a MTV vai acabar, tá acabando esse canal. Pô, o cara vai investir na MTV? Não vai, pode crer. Cara, chegava pro departamento comercial, você quer que eu compre esse programa? Vocês estão falando que vocês vão acabar, o que eu vou comprar? Se daqui a pouco vai acabar. Então, vira uma bola de neve, mas acho que já tinha, a partir de 2011 e 2012, a certeza mesmo, oficial, que a gente teve que ia acabar, foi só em 2013 mesmo. 2013. Mais para o meio de 2013. E aí sim, olha, vai acabar e tem uma data para acabar que vai ser o dia 30 de setembro, vai ser o último dia. Putz. Aí, bom, fodeu, né? Então agora aquilo que era boato virou uma realidade e outra, vai acabar e precisa começar a desbastar, porque Lógico. Como vai acabar eu quero entregar com menos prejuízo possível e tal. E assim foi. Então foi um ano complicado porque muitas demissões, né? Muitos programas que acabaram. Eu lembro de a gente fez o My MTV, né? Que vocês chamaram os VJs de volta. E isso foi interessante porque o canal vai acabar. Foi uma depressão, evidentemente, foi uma brochada total. Mas como isso é muito MTV, né? Tirar sarro de si pegar mesmo, pra gente, pegar né? e aproveitar, falar, quer saber? Vamos celebrar a porra do final. Tipo mexicano com o Dia dos Mortos. Ali, exatamente, sabe? vamos celebrar o dia. É uma festa. Então, isso vai acabar, mas não vai acabar assim, não. A gente gravou um Denadas final 8 anos depois, como se meio Se Beber Não Case, assim. Foi muito legal. A MTV meio ficou aberta. Você quer? Vem aí. Vem fazer um programa faz uns negócios aí, E aí criamos o My MTV, Natália Julião, que hoje está na Paramount Plus. Foi quem deu essa ideia do My MTV. Por que a gente não traz os VJs das antigas, que é mais ou menos o que eu estou fazendo nesse videocast, para eles relembrarem os programas? Então, cada vídeo. A Astrid, por exemplo, teve 4 desses My MTV, tanto programa que ela fez. Nossa. E todo mundo fez, de alguma maneira. E pra mim foi a grande maneira de eu ter, porque eu tenho o My MTV inteiro, então eu tenho um pequeno arquivo da minha história da MTV através do My MTV. Então isso é incrível. Então é um acervinho de cada coisa que vocês fizeram, de cada um de vocês fizeram, que foi pro ar. Foi pro ar, aí vários VJs relembrando. Foi uma programação legal, né? E aí tinha o último programa do mundo, com o Daniel Furlan e o Juliano Henrico, que tinham a ver com isso também, com o final da MTV. Enfim, era tirar sarro de si próprio e sorrir com a sua própria desgraça. Né? Daniel Furlan foi outra descoberta também, outro lançamento de vocês, assim, né? Ele já, enfim, lá em Vitória. Lá em Vitória, no Espírito Santo, ele já tinha lá Tinha um selo de revista, não era uma coisa eles assim? Tinham revista, eles já faziam vídeos, já faziam sketches, eles eram, enfim, uma espécie de, mal comparando, éramos Hermes e Renato da época também. Mas já tinha internet, então eles já tinham... Então, eles eu me lembro de ter já ter namorado eles antes, até que finalmente conseguimos trazer. No finalzinho, vocês trouxeram? No final, no último ano. No último respiro ali. No último ano. Então eles ficaram até o fim, né? Até o final. E ele tinha um parceiro, Endrigo, Juliano Henrico, que fez o criador um dos escritores do Irmão do Jorel, né? O criador do Irmão do Jorel. Maravilhoso. Ou seja, essa turma muito especial, depois viraram um choque de cultura e tudo mais, né? Uma turma muito foda, assim. Zico, agora aqui, ó, nós temos aqui o nosso apoiador do programa, Blue 3 Investimentos. Sim, aqui estamos nós. A água tá aí, ó, também vou tomar aqui, ó. Muito bom, muito obrigado. É água, prometo que é água. Zico, aqui a gente fala de investimentos e a gente falou muito sobre o criador de conteúdo, porque no fim das contas éramos criadores de conteúdo, a MTV era uma grande criadora de conteúdo. E a gente falou aí muito sobre os investidores chegando para os criadores de conteúdo, né? Hoje em dia, como um criador de conteúdo atrai investimentos para si, assim? Ou seja, quais são maneiras de você conseguir ter um merchan num programa? São inserções comerciais dentro desse produto? Entrega depois nas redes sociais, assim? Como atrair grana para os conteúdos? Dá pra gente aí a chave do sucesso, por favor. Cara, se eu soubesse. Exatamente. eu gosto de usar uma frase que também o departamento comercial da MTV gostava de falar. Tinha um cara muito engraçado que ele falava, porque ele era um vendedor, um executivo de vendas e tudo mais, tentava vender os programas, tentava vender o break, não só. Ele fala, cara, eu vendi. O cara que não comprou.
Maravilhoso. Porque vendeu, vendi. Claro. Mas o cara que não quis comprar. É tipo o Garrincha, né? Quando faziam todas as táticas do Brasil, assim, ele falava, então é só você ir pela esquerda. O Garrincha falava, mas precisa avisar os caras lá, então, né? avisa o zagueiro, porque, enfim... Pra ele deixar eu passar. Deixa eu passar. Então, essa talvez seja a coisa mais complicada hoje para o criador de conteúdo, achar, tá, como é que eu vou ganhar dinheiro disso, como é que eu vou atrair, porque... independentemente das mudanças todas que ocorreram no mercado, com streaming, com TV paga antes, e etc e tal, a publicidade ainda continua. Ainda é o que, bem ou mal, subsidia boa parte financia boa parte da produção de conteúdo, seja com merchandising, seja com patrocínio, e seja com branded content e tudo mais. Então, não é fácil, principalmente num mundo pulverizado, você atrair a atenção de alguém que vai pagar essa conta, né? Em geral, é uma marca, né? Se não for uma marca, é o próprio canal que vai pagar para você fazer aquele conteúdo e vai ficar dona daquele conteúdo. Claro, também. Justo. Tem Que, isso enfim, também. Pagou, Verdade. ficou dono. Claro. É uma discussão, quem fica dono do tal da propriedade intelectual. Mas, enfim, o combinado não sai caro. Olha, eu vou pagar tudo para você e agora vai ficar para mim. Os lucros são meus, e né? Mas você está com ganhou, seu salário. Você ganhou aquela vez ali Isso. e tá um abraço. Isso ainda é discutível e tudo, evidentemente, tem muita discussão sobre isso. Antigamente, um produtor de conteúdo ele era muito mais refém de uma emissora nesses lugares, que a emissora falava assim, olha, você é um grande sucesso, mas você só vai ser um sucesso aqui. Hoje em dia, a pessoa pode ser o seu sucesso dentro do seu canal, né? Também. Pessoal. Então, os canais, eles eram, enfim, o lugar em que você podia se era mostrar. Do canal, você podia se mostrar, se você não tivesse o canal, você não ia aparecer, você não ia ganhar, vice-versa. Né? Tanto que a Globo manteve muita gente em exclusividade muito tempo e hoje está mudando essa política, como a gente tem visto. Tem razão. Então, estar num canal era o jeito de você, de alguma maneira, ganhar dinheiro. Você tinha um salário ou você fazia parte de um programa famoso, né, de sucesso. De alguma coisa. Agora, essa história de Independente Futebol Clube, que é todo mundo agora, você inclusive, e eu daqui a pouco, todo mundo, é muito mais difícil. Primeiro que está tudo pulverizado. Pô, o que eu vou patrocinar? Não, e os patrocinadores hoje em dia buscam views, likes. Exato. Os grandes players saem na frente nesse... Você vender conceito... Eu tô até hoje na MTV aqui. Mas é verdade. Vendo conceito até hoje. Eu acho que o conceito ainda deveria ter um valor. Com certeza. Né? Agora, é verdade que está todo mundo procurando ou a fórmula que já existe, vamos gastar essa fórmula até o final. Vamos pegar os IPs que a gente tem e fazer várias coisas com esse IP. Fazer um livro, tirar um personagem, um spin-off, fazer um podcast daquele. Então, quais são os novos IPs que vão substituir ou vão fazer evoluir? Tipo, Harry Potter, antes do Harry Potter existir, virar um IP, ele não era nada. Ele era uma história que virou o que virou. Virou o tal do IP. Pô, mas então, e quais são os próximos? Então, o mercado, evidentemente, está muito conservador e o mercado publicitário também é, evidentemente, muito conservador, porque é o dinheiro, não tem nada mais conservador do que o dinheiro, está sempre com o pé atrás. Claro, por isso eles não arriscam em audiência baixa. Muito difícil arriscar. Arriscar em algo que ainda não tem uma audiência, algo novo. A MTV, ela foi muito protegida na época, muito porque a Abril bancou muito. Porque a Abril podia ter falado, puta, não dá audiência, não dá dinheiro, corta ele a cabeça em 2 anos. Ficou 23 anos. Então, palmas para Abril. Podendo arriscar, realmente eles mandaram muito bem. Perderam dinheiro com a MTV também. Mas marcaram a história também ao mesmo tempo. E conseguiram fazer isso que fizeram. Então, hoje em dia não tem mais essa. Puta, não deu audiência, não deu view, não teve conversão, não trouxe assinante para o meu canal. Cortem-lhe a cabeça, né? É cruel. Então, o criador de conteúdo, se ele não é o Ryan Murphy, ou se ele não é o Marcos Mion, ele não consegue. É muito mais difícil. Precisa seguir tendências, né? Precisa ficar fazendo tudo meio igual. Por isso que acaba ficando muita coisa igual, né? Exatamente. O perigo disso é que fica tudo igual. E aí, se fica tudo igual, enfim, não perde o valor. Todos perdem o valor. Todos. Então, inclusive a audiência. Exatamente. Que está consumindo tudo igual. Tudo igual para quê? Muita novidade. Né? Então, é difícil isso. Então, eu não tenho essa uma conta fechar, claro. E também eu nem esperava que tivéssemos. Mas era mais para a gente debater um pouco esse momento mesmo. Porque muita gente pergunta também no curso de podcast, como você ganha dinheiro com podcast? Então, cara, depende, porque muitas vezes o podcast também, ele é para mim, o podcast ele é muito uma vitrine.
Então. Ele é para você receber um convite, para uma marca querer fazer alguma coisa, mas ele é a nave-mãe. Exato. Então é como se ele tem um objetivo remoto, né? Isso. Que ele talvez perceba, mas eu acho que isso vai mudar. É nisso que eu estou apostando, inclusive, na minha nova empreitada, que é entrar no mundo principalmente de podcast de ficção. Isso. Então você olha lá fora, né? Hoje no mundo tem mais de 700 mil podcasts. No mundo todo. No Brasil deve ser só metade. 100 mil deve ser. Então Total. metade está no Brasil. Total. E nem todos têm audiência, nem todos. E muitos são muito parecidos entre si. Mas lá na gringa, isso é muito mais evoluído. Estão Então, 2 anos na frente. Alguns anos. E é um mercado que se sustenta. Porque tem patrocínio também. Então o mercado publicitário lá fora já descobriu. Puta. Tem streamings que levam podcasts lá, a HBO leva uns gringos para dentro do seu streaming. Então tem isso acontecendo lá fora e eu acho que isso vai acontecer aqui também. Nós estamos criando uma demanda, nós estamos criando um mercado. Verdade. E o mercado, o pagador, enfim, quem tem o dinheiro, fica sempre esperando, olhando de longe, porque aí vai se aproximando. Não quer arriscar muito. Quem está arriscando é você está arriscando pra caramba. Teu patrocinador também, porque entendeu que vale a pena esse risco. É difícil você convencer um patrocinador que vale a pena esse risco, né? Tem que ser uns caras muito especiais para entender isso, para ser pioneiro e apostar em alguma coisa. Porque senão você vai só apostar naquilo que já existe e então não é uma aposta. É tipo... Claro, exatamente. Então isso faz... O que pode redundar disso é aquilo que a gente estava falando. Puta, diversidade, agora tem um monte de coisa diferente. Hoje a gente vê uma série coreana, uma série islandesa, um documentário... o que pode redundar isso é que a gente pode perder essa diversidade. Pode voltar a ser tudo... Uma mesmice ali de conteúdo. Porque é o que dá certo, né? Na música a gente também vê isso também acontecendo. A gente vê né, isso, fórmulas e tal. Ou no próprio mundo do podcast também, do streaming, o True Crime. Daqui a pouco não tem mais crime para você contar tanta história de True Crime. É verdade. Mas todo mundo quer True Crime. Daqui a pouco vira aquele slogan que tem até tem um filme chamado Urubu, The Crawler, que ele começa a fazer as mortes acontecerem, porque ele perdeu o conteúdo dele, ele já filmou todas as mortes acontecerem, ele precisa fazer acontecer. Vai acontecer isso. Então eu ainda pleiteio muito espaço para histórias que você não ouviu ainda. E a ficção podcaster que remete, né, que a gente... Nos anos 50, já na era de ouro do áudio, já vivemos quer dizer, meus pais, né, viveram a radionovela, né, que era ao vivo, tinha essa coisa, essa loucura que era ao vivo, né, e aí você acredita na força e potência de histórias contadas radiofonicamente. Eu acredito, estou investindo nisso, estou estudando isso, eu acho que tem um caminho, poucos estão fazendo, né? Existem algumas séries ficcionais no mundo maravilhoso do áudio. Eu estou chamando de audioséries. Perfeito. Né? Você acha que o Chico Felitti com os seus... se encaixa nisso? O Chico ele achou um filão do True Crime ou das histórias verdadeiras estranhas, tanto que ele hoje está na Amazon, né? Ele foi contratado é mesmo? lá. Né? Olha. Então ele está fazendo coisas lá. Mas ainda não é a ficção... Não. O dele ainda é documental. Ele é um jornalista e tudo mais. Ele achou esse filão e tudo mais, que eu acho que ele está muito certo, que eu gosto muito das coisas que ele faz. É muito bom. Um bom trabalho de pesquisa, né? Ele disse que, evidentemente, o que dá mais trabalho é a pesquisa. Com certeza. O que é muito antes, é muito mais trabalhoso. Mas o que eu acho que pode virar, que não virou ainda, é contar histórias ficcionais, histórias curtas. Ou que tenham outros episódios, mas que sejam diferentes, porque não se criou essa demanda ainda. O brasileiro ainda ele olha para o mundo do áudio ainda como algo... para ouvir entrevista. Para ouvir entrevistas ou para, como essa aqui, que essa está sendo muito legal, inclusive. Ou para true crime, ou para notícias. Eu faço isso muito. Eu ouço muitas coisas de notícia. Café. Ouço isso todos os dias. Mas comecei já há algum tempo a me apaixonar por histórias em áudio, mas as gringas, porque as brasileiras, a não ser, e eu recomendo, do incrível M.M. Isidoro. Esse cara é incrível. Ele está com 2 séries de ficção em áudio na Globoplay. Olha. A segunda acho que não lançou ainda, não sei quando, mas está para lançar.
A primeira chama-se Eles Estão Aqui. É uma história muito brasileira. Uma história que se passa na Amazônia nos anos 70, que tem militar, tem OVNI, tem índios, indígenas. E, cara, é muito bem feito. E o legal é que o orçamento é baixo. E o orçamento porque é mais baixo. Você não precisa explodir o carro de verdade. Você só bota o explodir barulho do carro explodindo, entendeu? Você não precisa ter maquiagem, figurino, nada disso. Exato. Locação. Você pode ir pra lua, você pode ir para o fundo do Você mar. pode chutar grande, pode chutar alto no roteiro, que você não vai ter problema de orçamento. Então Isso serve, pode servir como um piloto, né? Como foi Homecoming, né? Homecoming nos Estados Unidos foi isso. Exatamente. Então eu tenho visto lá fora também algumas séries sendo reaproveitadas porque elas saíram do áudio e viraram algo na Netflix, por exemplo, em algum outro canal. Porque então, deu certo com o público, já viu que dá match. Criou uma demanda, não sei o quê. Eu vejo uns caras fazendo lá fora, que é uma coisa que eu gostaria de fazer aqui. Roteiros incríveis que não foram para lugar nenhum, porque não cabe. Vamos fazer o podcast aqui, vamos fazer a audiosérie aqui, fazer uma leitura de mesa bem bonita com áudio, com design. Pode até filmar, né, Zico? Essa leitura de mesa. Pode até filmar para virar um registro. Um registro, um conteúdo. E isso tanto pode, no meu entender, e lá acontece isso, ser um produto per se, que standalone, que ele sozinho ele dá resultado, atrai audiência, como ele pode chamar atenção para uma outra coisa. Para um investidor fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que, enfim, isso não é uma previsão, é só uma intuição. Nós estamos acabando de falar que talvez o mundo maravilhoso do streaming, do audiovisual, por todas as questões comerciais, de crise das tech, não sei o quê, está ficando mais careta, está ficando mais conservador e está contando as mesmas histórias, está arriscando menos. Talvez o mundo maravilhoso do áudio, que é o lugar que você pode arriscar mais. Para romper essas... Aquela história que já não pode mais ser contada no audiovisual, seja porque é muito maluca, seja porque pode ser muito caro, que você vai para a lua e para o fundo do mar, conta no áudio. Perfeito. E aí o público vai dizer a força dessa tua história. Porque o Chico Felitti, podemos dizer que foi um pouco nesse caminho. Ele talvez quisesse fazer essa história da mulher da casa abandonada, que é aqui perto, inclusive. Poderia querer fazer isso na TV e tal, mas a maneira mais fácil dele fazer aquilo seria no podcast. Ele poderia fazer ele mesmo. E olha no que deu. E agora todo mundo quer esse conteúdo. Todo mundo quer. E dá pra transformar esse conteúdo, se quiser, numa grande série de Globoplay filmada. Como o caso Evandro, né? Do Ivan Mizanzuki. Que veio exatamente. Lá do Ivan. Isso. Que é ele é anterior até do Chico Felitti, né? Sim. Ele é professor, né? O que aconteceu, transformou-se numa grande série da Globoplay. E muito interessantemente, talvez um dos fatores de sucesso do caso Evandro, no caso, literalmente, é que tinha roteirista de ficção e diretor de ficção. Então contar uma história real com um olhar e mais ou menos com a pegada de um storytelling. Ficcional, assim, com as construções, os arcos. Eu falo um pouco com esses roteiristas, falo, a gente não é jornalista, então a gente não se preocupa muito em contar a história exatamente, cronologicamente, olha, aconteceu naquele dia, depois. Eu preciso dar um jeito de contar bem essa história, né? E eu não vou ser infiel à história, à verdade, mas eu vou potencializar ela. Ela vai ficar mais gostosa de assistir, ou no caso, de ouvir. Então, de novo, eu acho que o mundo do áudio ele se presta a ser mais disruptivo, mais ousado, dá para arriscar mais, é mais barato, etc. E tal. No caso de ficção em áudio, eu acho ainda mais, uma coisa ainda mais, que é um sonho isso, talvez seja uma doideira, mas eu acho que ela dá chance, por exemplo, a vozes que já não, de atores e atrizes que já não têm mais seu espaço na televisão. Perfeito. Para poder fazer coisas que... Então, uma atriz como a Vera Fischer, que já não tem mais... Já não chamam ela para ser a protagonista jovem, evidentemente, porque ela já não é mais jovem. Mas que ainda tem todo o acting para oferecer ali de quem sempre trabalhou com isso. Ela é uma grande atriz. Se a voz dela continua sendo... E a voz envelhece pouco em relação a coisas... Total. Então você vê vários narradores super velhos com a mesma potência. A Vera Fischer poderia fazer um papel de uma menina de 30 anos numa série de áudio, perfeitamente. Então a gente quebra um pouco a barreira das limitações físicas, etárias,
até de gênero ou de... Verdade. E isso eu acho mais democrático até. Então, quem sabe... eu vou mexer nisso, eu já estou começando a mexer nisso, estou estudando, tenho feito conversas e tudo, para chegar e começar a fazer séries de áudio ficcionais para... Eu acho que tem muito público para isso, assim, sabe? E eu acho que o Spotify também, ele ajuda muito. Hoje em dia ele é um player muito importante para esses conteúdos chegarem. E tem uma outra coisa também, que é a parte técnica, quando você trabalha áudio. Tem um que chama Barbershop, que é uma muito famosa, assim, que você trabalha left to right, assim, né? Você começa a trabalhar o frente, cos. Então a pessoa chegou e aí o sapato vem do fundo da sala, chegando. Passa do seu lado esquerdo, vem pro lado direito. E a máquina começa na esquerda, corta cabelo. E isso vai te mexendo com sensações, né? Você consegue trabalhar mesmo, a pessoa ficar arrepiada através do áudio, assim, né? Ficar com medo. Eu acho que tem até uma questão biológica mesmo, que você, se for bem feito desse jeito, você entra mais na história do que fosse só o audiovisual. É primal, né? Meio primal, assim, né? Você tá de olho fechado, você não precisa ver nada, mas você tá dentro da história. Outro dia mesmo eu tava lá que eu ouço podcast no parque, porque eu moro perto, aqui em São Paulo, e eu vou de bicicleta e tal. E eu tava ouvindo uma série gringa de crime e tinha um tiro e eu achei que era no parque. Eu baixei a cabeça assim. Eu achei que tava dentro do... Isso é maravilhoso. Quase caí da bicicleta. Fiquei, não, mas é aqui, tá aqui no meu ouvido. Dá susto na pessoa, dá não sei o quê. Então eu acho que tem uma característica que o áudio tem que te engaja mais. Fato. Sem contar que você pode andar de bicicleta e ouvir, enquanto que você não consegue ver uma série e andar de bicicleta ao mesmo tempo. Então eu realmente estou muito animado com o meio áudio, não só de ficção, mas também de não ficção, porque eu acho que rola um engajamento... É mais profundo, muitas vezes. Certeza. E tá um pouco saturado o podcast da entrevista ali, da conversa. Eu acho que novos foram... A plataforma já deu certo no Brasil. Agora é começar a explorar ela de maneiras diferentes, assim, né? E criativas. Exatamente. Né? Então, essa audiência que você e os outros podcasts já está formando... Ela daqui a pouco ela vai ficar mais exigente. Exigente, total. Né? Vai querer conteúdos diferentes. Vai querer que você conte outras histórias, de outras maneiras e tudo mais. Então, eu acho isso muito legal. Por isso que eu falo muito do conhecimento técnico também. Quanto mais a gente conhece das possibilidades técnicas de microfone, blá, 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 mais a gente vai abrindo possibilidade. Pô, mas eu com esse mic... O ASMR, né? Que hoje em dia é um negócio à moda também. Isso te permite fazer um monte de conteúdo. Permite fazer um monte de conteúdo. E os caras de audio design, eu acho que eles são essenciais para essa história toda, principalmente nas coisas ficcionais, mas também nas não ficcionais, de true crime e tal. E eu tenho conversado muito com audio sound design, né? Que é o Alan Zilli, que tem um estúdio e tudo. E ele faz séries audiovisuais, faz ADR, faz um monte de coisa audiovisual, mas ele também é um entusiasta de podcast. E ele fala, me chama desde o começo. Eu, como audio designer, eu não sou só um provedor técnico, eu sou um criador. Então, claro. se eu não se você me chama desde o começo... Desde o começo lá da sala de roteiro, eu vou te dar uma solução de áudio que eventualmente você não percebeu ainda. Claro. Então, por isso que é um mundo maravilhoso do áudio, meio colaborativo e que tem outra premissa, outra pegada em relação ao audiovisual. É outro jeito de fazer. De entender o áudio. De entender como é que vai contar essa história. Com qualidade. Com qualidade e para redundar nisso da pessoa... se engajar totalmente, ter certeza que aquilo é de verdade. Como eu achei que o tiro estava acontecendo ali. Porque senão você vai embora. Se você ficar uma coisa meio... Não, se não te prender no comecinho... a pessoa vai achar chato. Vai achar... isso aqui é uma radionovela muito... Sabe? Vai embora. Só pra finalizar, eu tinha uma ideia de uma série pra streaming e com o amigo Gabriel Godoy, uma série sobre... Gabriel Godoy. Sobre até apostas de futebol e tal. Como isso mexe dentro de um time e tal. E pra gente vender a ideia, a gente fez 5 minutinhos, um podcastzinho daquilo que a gente gostaria que fosse. É uma peça de venda. É uma peça de venda. É melhor do que levar criativa, o papel, levar com o certeza. PowerPoint. E às vezes melhor do que mostrar, do que levar o monstro também. O monstro que é também. Quando a pessoa faz com imagens, né? Isso. Não precisa que você pegue referências que não são de verdade. Às vezes essa referência vai fazer o cliente falar... Muitas vezes, você não vai fazer o Breaking Bad. Isso, você tá brincando. Isso. Então, realmente você tem razão. Áudio.
Vá pro áudio. Fazer isso que você fez é muito inteligente. Produto de venda, assim, né? Mexe com a criatividade da pessoa. Muito bem. Zicão. Ô, Filipão. Muito obrigado, tá bom? Agradeço, muito obrigado. Porque além da gente ter se encontrado muitas vezes depois da minha época, te encontrar me remete a um tempo maravilhoso, especial. Como você sabe como foi pra todo mundo que... E eu tenho muito orgulho, que foi o que eu senti lá no dia da visita pra vocês lá. Tenho muito orgulho de ser chamado, ser lembrado e de ter portas abertas com toda a galera de lá, assim, com você também. É um orgulho que eu tenho também. Obrigado por você estar aqui, tá, Zico? Você ainda é o Felipe Solari da MTV. Amém, é isso. Obrigado, Zico. Obrigado você. Tá bom? Obrigado a todo mundo que colou aí. Semana que vem estaremos de volta com mais Sistema Solari. Tchau, tchau. Uma boa semana a todos.